Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham, bem-vindos ao podcast Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje, falando sobre muitos quadrinhos que a gente gosta tanto que gostaria de experienciar de novo a primeira leitura. Então, para isso, a gente juntou aqui a nossa bancada quase completa, começando por ele, a enciclopédia Viva dos Quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Hoje eu vim aqui me sentindo Carlos, esquecendo de tudo. Né? Vou te falar que isso dificultou a minha lista, viu? E também Thiago Brancatelli, o Branca. Eu quero aproveitar esse espaço para esclarecer sobre por que a gente não tem a participação do nosso amigo Roberto II nesse programa, né? Ele achou que o tema de histórias que a gente adoraria ler como se fosse a primeira vez era uma forma de discriminação contra os segundos. Então achei melhor deixar isso às claras aqui, transparente com o nosso público. Ah, não! Meu Deus do céu. Esse é o motivo real, oficial. Perguntem pro Roberto, ele vai confirmar que é por isso. E meu co-apresentador, André Panceira. Fala, galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa, e hoje para falarmos de histórias que gostaríamos de ler novamente pela primeira vez. Vamos ver o que vai sair daí, o que nossos amigos aqui vão trazer pra gente discutir, né? E esse que é pra todo mundo, o cara que nunca esquece nada, Carlos Vasquez. Oi, JT. Cara, eu vou te falar que quando eu tava pegando pra fazer a lista, vários que eu olhava, eu falava, putz, a gente já gravou um podcast desse, que eu já sabia que eu tinha lido. Quando eu li de novo, não lembrava de nada e mudei totalmente a opinião. Então, né, vamos ver. Nossa senhora, meu Deus do céu. Mas aí eu peguei uma lista totalmente diferente. Não peguei nada que a gente já tenha falado no podcast, eu acredito. Não tem isso não. Pra falar a verdade, tem alguns aqui que a gente até falou. O que acaba com todo o seu argumento. O pior é que não é, tipo, tem um aqui, tem alguns aqui. Ó. Algumas dezenas. Tem dois aqui que a gente já citou por alto, mas nenhum deles teve podcast dedicado ainda. Mas quem sabe no futuro. É, pode ser. E para você que não entendeu muito bem como que vai ser a dinâmica aqui desse programa, é o seguinte: a gente vai selecionar aqui histórias que, quando nós lemos pela primeira vez em nossas vidas, teve aquele impacto na gente e a gente quer reviver esse impacto. Então a gente vai escolher aqui que histórias que tiveram impacto aí pra gente, a gente gostaria de reler pela primeira vez. De ler pela primeira vez, no caso, né? Não de reler. A capa desse podcast tem que ser o Adam Sandler com a Drew Barrymore. E o nome tem que ser como se fosse a primeira vez. Ele segurando um gibizinho no lugar do ukulele. Segurando um gibi, né? Oh, pior que eu gosto desse filme. É bom. E tem outra, né? Não é só gibi do Batman nem da DC. É um gibi de forma geral. Quadrinhos que a gente leu em algum momento e falou, porra, foi tão legal experienciar. Ou falar, pô, se eu lesse nesse momento da minha vida atual, eu acho que ia ter um impacto diferente. Também tem alguns aqui que eu separei com isso em mente. Então, porra, eu acho que a gente pode começar aqui pelo Bud, falando o primeiro quadrinho que você gostaria de ler de novo pela primeira vez, apagar da memória e ter de novo o impacto inicial de ler esse quadrinho. Eu vou fugir dos super-heróis e falar um que, inclusive, eu queria ter de novo pela primeira vez, que é a edição que eu tenho tá caindo aos pedaços, sem capa, coitado, que é De Volta para o Futuro. Eu sabia. Muito Quando você bom. falou que tá caindo aos pedaços sem capa, eu sabia que era de Volta para o Futuro. Quem já conversou comigo sobre gibi nacional sabe que eu acho esse o melhor gibi nacional que eu já li na vida, e ele é engraçadíssimo, é cheio de referência nerd, coisa que eu adoro, Rocketeer, Sociedade da Justiça, Jaspion, Galaxy Rangers. De Volta para o Futuro. De Volta pro Futuro. Não me diga. Ah, vá. Trapalhões. Cara, ter a experiência de reler e pegar esses detalhes. Diga-se de passagem, eu acho que nem na primeira vez que eu li eu devo ter pego todos os detalhes, porque eu era bem moleque. Ele é de 91, é por aí. Eu devia ter um pouco mais de 10 anos quando eu li a primeira vez. Eu peguei muito lá o Spirit, o Homem-Bala, a Sociedade da Justiça mesmo.
eu não devo ter pego tanto na época, mas nas relidas eu fui pegando esses detalhes. Mas ter a experiência de ver isso pela primeira vez de novo ia ser maravilhoso. Cara, é engraçado, porque a última vez que eu li esse gibi foi em 1994 ou 95. Caramba. Eu tenho muita memória pra muita coisa do capacete do Rocketeer, por exemplo, as piadas com Atrás de Você, que ele faz com o Dedé Bife, e daí sai correndo. Tem umas coisas que eu lembro muito bem, mas eu acho que se eu lesse hoje, seria como se fosse parecido com a primeira vez. E, Bud, pelo que você tá falando, você relê de vez em quando, né? Porque você tá falando de várias referências que hoje você entende e não lia na época, então é porque você pega pra ler de novo. Olha, eu acho que deve fazer quase 10 anos que eu não releio, mas tá aqui, guardada, com todo carinho, porque se eu pôr a mão é capaz de desmanchar. Mas faz tempo que eu não releio. É que eu, como eu falei, ela é do comecinho dos anos 90, eu não lembro agora exato, mas é bem no comecinho dos anos 90. Então eu lembro de ter lido, sei lá pra 2010, 2012, talvez. E eu acho que eu não reli mais. Foi até uma vez que eu achei aquelas banquinhas que ficava mais na Paulista. Hoje em dia até tem algumas, mas é pouca, né? Antes tinha bastante. Tinha um cara vendendo em perfeito estado, mas ele tava pedindo tanto que eu não comprei. Então eu acabei relendo. Eu tinha a primeira edição, que é... Eu sei que é a primeira porque não tinha aquele selo de segunda impressão que teve nos números seguintes. Só que eu lembro que minha mãe se desfez por algum motivo. Castigo pra mim quando eu era criança era minha mãe se desfazia de alguma coisa que eu amava. Porra, que tristeza, mano. Meu Deus. Eu já fui buscar gibi no lixo que minha mãe jogou. Era brinquedo, era gibi, eu ficava sem TV, era alguma coisa assim. Mas era castigo proposital, assim? Não, porque minha mãe é uma cuzona. Era proposital, óbvio. Alguma merda eu fazia. Minha mãe era sádica, ela bebia, fumava e me chutava enquanto queimava meus gibis. Cara. Que bonito falar isso no dia seguinte do Dia das Mães, hein? Te amo, mãe. Caralho. Não, podia ser, querer. Eu tive gibi que foi jogado fora porque, sei lá, porque eu tava começando a comprar e meus pais não percebiam o valor que isso tinha pra mim. Mas toda a convenção, todo o mercado de pulga, toda a feira de quadrinhos que eu vou, procuro esse gibi, nunca ninguém tem, cara. E quando tem é caríssimo. Se tiver algum ouvinte aí que quiser doar, tem a caixa postal do Mansão Wayne lá no nosso Twitter. Manda pra gente que eu dou. Eu nunca nem vi alguém ter pra saber se é caríssimo ou não, mas com certeza seria caríssimo. Eu vi ele 2 vezes. Uma vez, eu não lembro se foi no mercado de pulgas, em qual evento, tava caro, e essa vez que eu vi na Paulista, cara, tipo, era 20 anos atrás, tava cobrando R$60, sabe? Porra. Um absurdo pra ela. Seria equivalente a R$300 hoje em dia, mais ou menos. Eu olhei, eu fiquei tão feliz, falei, nossa, quanto tá? Uma pessoa que eu conheço que tem em perfeito estado de conservação é nosso amigo Lucas Cardoso, o Zéu. Olha aí. E ele fala que é um dos poucos gibis que ele nunca vai se desfazer na vida. E eu já tentei fazer ele se desfazer. E diferente de muita coisa que a gente vive falando aqui no podcast, né? É o tipo de coisa que provavelmente nunca vai ser republicado, que deve ser um pesadelo de direitos, isso. Nossa. É isso que eu ia comentar, porque tem editor agora, acho que a Comic Zone tá republicando Turma do Arrepio. Turma do Arrepio. Mas aí que tá, o Turma do Arrepio é do cara, né? Eu esqueci o nome Sim. do criador, mas os Trapalhões tem. O Didi é dono da marca Trapalhões, mas eu não sei se o uso do rosto dos outros tem que pedir pra família, e o gibi era da editora Abril. Vai saber como tá o espólio disso tudo, né, cara? É empresa que faliu, gente que morreu, né? É um E inferno. ainda tem ligação com a Globo, provavelmente. Deve ser um rolo isso aí, né? Então. Pode ser que tinha algum licenciamento da Globo envolvido também, ainda tem isso. Nossa. Enfim, fiquem aí de olho, editoras, porque é um quadrinho que eu já vou te falar que muita gente fala dele como um dos grandes quadrinhos nacionais, assim, de humor. Então, Se alguma editora lançar, eu dou de presente um podcast do Fala Animal dedicado ao assunto pra divulgar. patrocina de graça, né, bicho? Eu dou de presente o podcast do Fala Animal, toda a estrutura, toda... Todo o estúdio. O problema é esse, né? Não é ficar de olho. Certeza que toda editora adoraria publicar, porque é um quadrinho memorável pra quem viveu naquela Sim. época. Mas tem essas tretas que também acho que tornam impossível ser republicado. É o tipo de coisa que quando resolver vai publicar um monte de coisa dos Trapalhões, né, cara? É tipo o Batman 66, né? Que ficou 700 anos problemática e resolveu sair o gibi, saiu o desenho, saiu o boneco, saiu tudo. Saiu tudo, né? Resolveu. E assim, a gente tá falando de Volta para o Futuro, mas... O gibi dos Trapalhões, na fase deles que mostrava eles adulto, era muito bom. O gibi dos Trapalhões que mostra eles criança, do qual faz parte de Volta para o Futuro, também é muito bom. A gente tá falando de republicar de Volta para o Futuro, mas, porra, eu sonho que republiquem tudo de Trapalhões. Eu ia adorar. O que eu fico na dúvida, e aí é uma pergunta que eu posso fazer até pro Bud, que leu mais recentemente, entre aspas. Você acha que ainda funcionaria hoje? Você acha que ainda é um tipo de humor que, lendo hoje, seria tão divertido que nem foi na época? Eu acho que sim, é a mesma pegada das sátiras da Turma da Mônica que saiu aos montes, cara. Até mais engraçado, eu diria.
Ah, tá aí. Então, porra, da hora. Eu preciso ler isso aí um dia. Se um dia eu achar por um preço ok, eu pego. Se alguma editora publicar, vamos ver. Maravilha, porra. Então temos aí o primeiro De Volta para o Futuro. E vamos pro Thiago Brancatelli. É uma coisa que eu queria ler com o primeiro impacto, como se fosse a primeira vez, é tudo da Marvel do começo da Era Quesada. Aqui eu vou trapacear, porque eu queria, valendo. cara, novos X-Men eu queria ler pela primeira vez, Aranha do Straczynski, Justiceiro do Ennis, Universo Ultimate, que é um pouquinho antes, mas se desenvolveu na Era Quesada. Foi uma época tão foda, mesmo pra quem já acompanhava há quase uma década que nem a gente, foi uma época tão foda, foi tão revigorante, sabe? Teve um frescor da novidade ali, que, sei lá, eu acho que a gente dificilmente vai ter esse tipo de experiência de novo. Eu nunca mais tive essa experiência de novo de ter esse tipo de surpresa tão boa lendo quadrinhos. Cara, seria muito foda ler como se fosse a primeira vez. Isso é o começo dos anos 2000, mais ou menos, né? Exatamente, 2001. 2000. 2000 Marvel Knights, né? E aí ele assumindo mesmo como editor é 2001. Pô, foi uma época muito boa mesmo pra super-heróis, eu acho, de forma geral. Esse começo dos anos 2000. Foi sim. E foi uma mudança do que a gente tinha experiência, do que a gente tava acostumado, porque a gente tava muito acostumado a... você tinha que ler Vingadores pra entender o que acontecia em X-Men, e daí você tinha que ler Defensores Anual pra saber alguma coisa, e daí você tinha que saber o que acontecia em Quarteto Fantástico pra ver como que a Jean tinha voltado, e o que aconteceu com a Aranha. Nos anos 90 era isso, anos 80, 90 era isso. Anos 2000, com a entrada do Quesada, tudo se tornou muito mais autocontido. Você conseguia entender aquilo que você estava lendo só lendo aquele título que você estava lendo. Se alguma coisa influenciasse, era explicado no próprio título. Cada título tinha o seu caminho próprio. Seu você não cantinho, precisava né? ler tudo, e ao mesmo tempo era uma época que era muito divertido ler tudo. Se você não entendesse alguma coisa, era só porque o Morrison tava louco na droga. Não, mas é engraçado. O Morrison, que a gente sempre fala que é tão caótico e tudo mais, ele conseguiu simplificar os X-Men em New X-Men, e ele já tinha conseguido simplificar a Liga também na Liga da Justiça dele. O cara mais complexo dos escritores de quadrinhos super-herói foi o que conseguiu simplificar os dois maiores grupos de cada editora. Da hora, cara, porque eu lembro bem disso, eu não acompanhava a Marvel nessa época, mas um sinal de que essa época deu certo é que muito do MCU é baseado exatamente nessa fase, né? Total. Tirou a Marvel da falência em vários sentidos, né? Tanto pelo aumento de venda dos gibis, quanto por impulsionar a Marvel Studios. Marvel Studios também veio no meio dessa época, né? Não, foi bem depois, mas foi bem influenciada por tudo isso, né? Ainda era o Quesada, né? Era. No Quesada, eu acho que ele já não era mais editor. Em 2008 ele não era? Ainda era. Acho que era assim. Acho que era sim, era sim. Foi uma fase Ele muito vai boa. pra aquela questão mais criativa depois? Porque teve o primeiro Homem de Ferro de 2008, e teve aquela animação teste que teve 2006 ou 2007, que é Homem-Aranha, Homem de Ferro e Hulk, que foi a primeira coisa do Marvel Studios. Que é bacaninha, tipo, é um teste, né, de ver os personagens na tela, tá? Sim, sim. Foi bem legal na época. Acho que a maior prova de que deu certo é que toda a época de quadrinhos eu consigo lembrar de coisas ruins. Nessa época, com certeza teve coisas ruins, mas eu não consigo lembrar nada ruim assim de cabeça pra falar agora. Extreme X-Men. É verdade. Não, tá, obrigado por acabar com... Não, mas é exceção que confirma a regra que eu tô falando. É tão bom que as coisas são tão boas que conseguem superar na minha memória qualquer coisinha ruim Extreme X-Men que tenha acontecido nessa época. O X-Men Ultimate dizem que era ruim também, né? Não, era muito bom. Não, era muito bom. Era bom, tem umas... Bem depois, aí começa a ficar ruim, mas é vários anos muito bom. Tá. É porque o começo, pelo menos 50 primeiras Por aí, edições é. o Mark Millar e é perfeito do começo ao fim. Daí depois entra o Bendis, por exemplo, fica fraco. Daí o Brank e Valg também eu acho fraco. Sim. Não é nessa fase aí que a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio se pegam sendo irmãos, não, né? Não, isso é no Ultimate número 3. Ah, tá. Ufa. O Miller deixava no ar, né? O Loeb que foi tarado e quis mostrar mesmo. O Loeb deixou explícito. Loeb, Pois né? Loeb, né? Enfim. Mas assim, eu até entendo quem não gostava do comecinho do Ultimate X-Men, porque causa um certo estranhamento pra quem tá acostumado com X-Men 616, né? Eu mesmo, no começo, eu li a primeira vez, eu achei esquisito. É uma mudança brusca, né? Sei lá, eu achei estranho, achei uma coisa bizarra, assim. É que depois, quando eu peguei pra ler mesmo, eu falei assim, não, cara, isso aqui é muito bom, é sensacional. Assim. Pelo menos em 99 saiu o filme, né? Então as pessoas em 2001 já estavam acostumadas a uniformes de couro não tradicionais, não coloridos pros X-Men. E naquela época ainda eram uniformes padrão, né? Todo mundo meio que se vestia igual.
Tinha uma coisinha ou outra diferente no uniforme de cada personagem. Eu gosto daqueles uniformes Ultimate. Eu gosto também. E nessa época que foi X-Men do Morrison também? Sim. Essa é uma fase que eu li e gostei bastante. Várias coisas dessa época eu li picado, assim, e são boas mesmo. O Morrison acaba com os uniformes exatamente porque ele falou, o público já entendeu pelo filme que não tem que ser daquele jeito, então vamos para outro caminho. Testou várias coisas. Também tinha toda a influência de Matrix, né? Naquela época. Total. Porra, da hora. Então é uma época que, cara, eu não acho que a gente vai ter o mesmo tipo de impacto nos quadrinhos, até porque faz mais de uma década que a gente só vê mais do mesmo nos quadrinhos, né? Talvez a maior mudança seja Krakoa, e que agora já voltou ao status quo normal, então... Não durou nada, né? Eu acho que, para uma linha editorial inteira, eu acho que a gente não vai ver acontecer esse tipo de revolução de novo. Como assim? E o universo Ultimate DC do Scott Snyder? Não fala muito que veio o Novo 52 querendo fazer uma mudança total e a gente viu no que deu. Mas, porra, já chegou trapaceando, mas eu acho que valeu. Acho que era interessante, cara. Uma fase inteira da Marvel. O programa inteiro seria só do que o Branca falou, né? Então, agora se alguém colocou algo dessa fase aí, olha aí, agora eu tô riscando o Aranha do Straczynski, o Thor do Straczynski, o X-Men do Morrison, o Aranha Ultimate do Bendis, os Supremos, o Jusceiro do Ennis, o Demolidor do Kevin Smith, os Vingadores do Music. Se alguém tiver um muito específico aí que quiser falar depois, acho que vale também. Vale, claro que vale. Então, André, seu primeiro. Bom, pra chegar com essa coisa aí, deixar Marvel de lado aí, pelo amor de Deus, chegando com tudo com Marvel, eu vou falar aqui de Batman, né? Não. Ninguém aqui gosta de Batman, pelo amor de Deus. Que a gente menos fala nesse podcast, né? Tem até pessoa no Twitter falando, aquele podcast que fala que gosta de Batman, mas só fala mal. Pois é, né? A gente não é putinha do Batman, né? Não, a gente gosta, né, putinha? Manda. Olha, um quadrinho que eu já li diversas vezes, mas a primeira vez que eu li eu tive um impacto gigantesco em mim e, obviamente, foi quando o Carlos me emprestou, né? Na época da faculdade. Crise nas Infinitas Terras. Calma. E foi um quadrinho que eu pedi pro Carlos me emprestar de novo, de tanto que eu tinha gostado. Já sei qual é. Mas a primeira vez que eu li, eu fiquei extremamente impactado. Achei muito foda, que é Batman Ano 1. É foda. Batman Ano 1, cara, eu acho que teve um impacto muito grande no quanto que eu gosto do personagem. E ter aquele sentimento, aquele tipo de dinâmica da história, que é aquela coisa cinematográfica que o Frank Miller coloca, os quadros, o desenho do Mazzucchelli. Puta que pariu, cara. Eu acho que eu tive um impacto gigantesco com Batman 1. Esse foi um dos primeiros quadrinhos do Batman que você leu, André? Cara, depende o que for falar em primeiro. Se tiver entre os 10, possivelmente. Mas acho que sim. Ano 1 é um gibi que eu queria saber se funciona como primeiro contato pra alguém, sabe? Alguém que não conhece o Batman e também nem o Gordon, né? Conhecer por Batman 1, queria saber se funciona ou se depende de você já ter um apego ao personagem. É que eu não vou lembrar exatamente qual foi o primeiro gibi do Batman que o Carlos me emprestou. Mas não foi ano 1, não. Não foi não, eu acho que eu tinha emprestado foi. aquele ano 3 de prestei antes, inclusive. Pode ser, é bem possível. Ano 1 foi um dos primeiros que eu tinha emprestado, até aquela edição da editora Abril, que tem a capa vermelha. É, exatamente. Nossa, do finzinho do Abril. Eu acho que funciona assim, viu? O Batman no 1, principalmente pra alguém que tá mais acostumado com literatura, talvez. Alguém que gosta muito de cinema pode gostar. Eu acho que pra alguém mais novo ou tal, talvez não. Eu acho que de todos os gibis de ano 1 que tentaram copiar depois, ninguém consegue ter essa sensação de início real como o Batman 1 tem. É verdade, é verdade. E eu acho muito simbólico o quadrinho não começar com o Batman e nem com o Bruce. Uhum. Começar com o Gordon, né? Eu acho que é isso que faz funcionar tão bem como ideia de início, porque o gibi também vai apresentando o Bruce aos poucos. Mesmo a gente que já conhece o Bruce e o Batman, a gente vai vendo mais pela ótica do Gordon e a gente vai sendo apresentado ao Bruce aos poucos e ao Batman aos poucos, ao treinamento e tudo mais. E acho que daí dá uma ideia muito boa de início por causa disso. Ele é tudo uma apresentação, né? A gente conhece o Gordon, conhece o Bruce, conhece o O Alfred nem tanto, não é tão desenvolvido. Mas conhece Gotham, que eu acho que é o mais importante. Uhum. A Selina. A Selina. Cara, eu vou te falar que quando eu vi a animação de Batman no 1, que, assim, não é perfeita, mas eu acho uma adaptação bastante boa, foi um pouco uma sensação de ver de novo pela primeira vez, porque tem muito ponto que no quadrinho, quando eu li mais novo, eu não peguei. Eu não tinha pegado muito a treta do Gordon com os outros policiais, dele se vingando, ele apanhando e tal. Eu não tinha entendido muito isso, talvez por eu ser muito novo na época. E ao ver a animação tem uma ênfase nessas partes
que, putz, pra mim foi uma experiência totalmente diferente, tanto que depois de ver a animação eu reli e considerei uma experiência bem diferente de quando eu tinha lido a primeira vez. Já mais velho, já com 20 e tantos anos e tal. Quando eu tinha lido a primeira vez eu devia ter uns 15, 16 anos, então foi bem diferente. Mas, porra, é um impacto que, com a carga que eu tenho hoje de leitura de quadrinho, de entender a linguagem, reler no 1, cara, que é um quadrinho tão rico, seria foda. Se reler assim pela primeira vez, né, como se não conhecesse antes. Então, reler esse quadrinho pela primeira vez e com o impacto que ele teve pra mim naquela época, porque por mais que eu possa reler esse quadrinho hoje, e eu continuo gostando do mesmo jeito, o impacto que eu tive quando eu peguei aquilo pela primeira vez, assim, tipo, nunca mais aparece. Era diferente de tudo que você tinha lido de quadrinho, né? Pra caralho. Eu acho que eu não tenho tanta memória do impacto de ano 1 e acho que a expectativa influencia um pouco no impacto que você tenha ou não, né? Porque eu li ano 1 já esperando que fosse uma obra foda, então eu só constatei que era uma obra muito boa. Não teve tipo, caralho, eu não esperava que isso fosse tão bom. Eu tive isso então também. Eu não tenho tanta memória do primeiro impacto, eu só tenho que é uma das minhas histórias favoritas do Batman. Mas eu queria, acho que eu até queria ler como se fosse a primeira vez pra poder guardar o impacto que ela vai ter em mim. Eu acho que o André saiu ganhando dessa, que nunca tinha lido o Cavaleiro das Trevas, não sabia muito quem era Frank Miller, nada disso. A gente fez até um podcast só sobre ano 1, que é o podcast 74. A gente gravou lá em 2019, já faz alguns anos que a gente gravou, faz 5 anos que a gente gravou isso. Ótimo programa. E foi bem legal. A gente tava, inclusive, nós 4 e o Fábio da Luz. O Roberto também não tava naquele. Olha aí. Coincidência? Você nunca viu o Roberto e Batman 1 no mesmo lugar? Nunca virá. Pam, pam. Muito bom, cara. Porra, Batman 1 é o primeiro de Batman aqui, né, cara? Sim, já cheguei com o Batman aqui pra começar e sair um pouco de Marvel deste podcast que não é Marvel. Mas e você, Carlos? Fala aí, o que você selecionou aí? O que você leria pela primeira vez, novamente, se tivesse oportunidade? Cara, eu vou falar um que seria algo que iria por um caminho totalmente diferente de todo o resto que a gente falou, se não fosse por um único motivo, que é que o autor é o Dave Mazzucchelli, mesmo do ano 1, só o desenhista do ano 1, só que nesse caso ele é escritor e desenhista, que é Asterios Polyp. Maravilhoso. Cara, é um quadrinho que quando eu li, eu fiquei maluco. Eu já lia quadrinho há quase 2 décadas, talvez já fazia 2 décadas que eu lia quadrinho. E aí eu peguei isso e falei, caralho, eu não sabia que dava pra ir tão longe com a linguagem de quadrinho e numa história tão legal. Então, porra, Asterios Polyp pra mim é Dave Mazzucchelli mostrando que ele é foda. Eu gosto porque ele te surpreende com a linguagem de quadrinhos, mas sem ser só pela virtuose da coisa, sabe? Ele não fica inventando coisas só pra mostrar, meu Deus, olha como eu sou foda, e sei fazer coisas diferentes com quadrinhos, que nem muita coisa que eu já li e tenta ser inovadora, e muita gente inclusive acha inovadora, mas não me pega. Tudo que ele brinca com a linguagem de quadrinhos é em prol da história que ele tá contando, né? Exato. Inclusive já teve gente que veio me perguntar desse quadrinho porque falou, pô, eu vejo muita gente indicar, mas as pessoas só falam, porque a linguagem dos quadrinhos que ele usa é muito legal. E aí fica parecendo exatamente isso que você falou, né? Que é uma parada virtuosa. E não, é uma história muito boa, cara. Eu vou te falar que é uma história que me fez pensar muito, que fez eu repensar muitas coisas de como, das minhas relações com outras pessoas e tudo. Então, é muito foda, cara. Asterios Polyp é uma história muito, muito boa, muito mundana, né? Sobre, tipo, uma coisa bem de vida comum. Traz umas reflexões muito boas. E é isso, é contada de um jeito que não daria pra contar em nenhuma outra mídia. É uma história muito boa, mas o jeito que usa a mídia eleva pra um patamar ainda além do que ela já seria, né? Exato. Acho que se fosse numa linguagem de quadrinhos mais tradicionalzinha, seria um quadrinho legal, sei lá, no nível de muitos outros quadrinhos que tem um quadrinho do Craig Thompson da vida. Mas o Dave Mazzucchelli elevou isso de um jeito que é surreal. Tipo, é muito, muito bom. Asterios Polyp. Não sei se o Bud e o André leram, que não estão comentando. Se não leram, aproveitem que vai ser a primeira vez que vocês vão ler e eu vou ficar com inveja de vocês. Eu li quando saiu o Gringo, porque na época eu tava na HQM e a gente queria publicar, e a gente só não publicou que o Mazzucchelli tinha uma exigência do tipo de papel, tinha que ser exatamente o que ele queria, e era um papel caríssimo. Tanto que demorou anos pra sair no Brasil, né? Saiu pela Quadrinhos na CIA, tipo, Companhia das Letras, tipo, uma editora grande, que realmente publicou no papel bonitinho, tal. Eu não confesso que eu nunca li, mas eu sempre ouvi falar muito bem de Asterios Polyp. Cara, é só eu pegar um dia e ler.
Não li até hoje por preguiça, a verdade é essa. Cara, tem tanto quadrinho lendário que todo mundo fala que eu ainda não li, exatamente por isso, porque às vezes você fica tipo, cara, parece bom, mas eu não tô no clima, né? Aí um dia você tá no clima, você lê e fala, caralho, que coisa foda. Que bosta. Era só isso? É isso que o pessoal falava? Eu tenho um quadrinho aqui que tá guardadinho. Eu tenho alguns quadrinhos que estão guardadinhos aqui pra eu ler no dia que eu estiver no clima, porque eu sei que são bons. Mas é isso, porra. Que bom que você gosta também, Branca e Bud também. É um gibi muito bom. Inclusive eu vou pegar pra reler qualquer dia, porque faz alguns anos que eu não leio. O Matuccelli a gente lembra muito por Ano 1 e por esse, mas se ele não fizer mais nada e só for isso que ele tivesse feito em quadrinhos, já seria já tá de bom um dos maiores tamanho, quadrinistas. Né? Qualquer uma das duas obras já seria foda. E qualquer uma das duas independentes, se ele tivesse feito uma dessas, ele já seria uma lenda. Uhum. É que Ano 1 é Batman, né? Acaba tendo mais exposição. Não tem jeito. Mas aí estamos aqui, podcast de Batman, trazendo Stereos Polipe, falando pra vocês lerem essa porra que é bom demais. Espero que muita gente que leia Batman 1 se interesse pelo nome e vá atrás de mais coisa e encontre a Stereos Polipe. Sim. Inclusive, trazer aqui um lembrete, né? A gente não comentou antes, mas todos os quadrinhos que a gente tá falando, tudo que tiver disponível, peguem pelo nosso link da Amazon, gente. Já aproveita que a gente tá indicando, compra pelo link da Amazon, que é uma forma de vocês agradecerem pela indicação. Então agora para a segunda rodada, Leonardo Vicente, o Bud, o seu segundo, depois de Volta para o Futuro, de Volta para o Futuro. Caralho. Manda aí o seu segundo. O meu segundo é o Roberto, no meu coração. Ah, que bonito. Amo ele. Eu vou falar de DC também, de outro clássico da DC, quase da mesma época do Ano 1, e pelo mesmo motivo que o Carlos apontou, que é o Watchmen. Eu queria ter a sensação, a experiência de ler pela primeira vez, tendo a bagagem de quadrinhos, né? Porque o Watchmen é que a gente sempre fala, né? A gente fala do Roberto, o Roberto sempre fala isso, que é o gibi que ele é muito bom, mas você ter uma bagagem de quadrinhos torna ele muito melhor. Sem dúvida. E eu tenho um problema duplo, porque eu li muito criança, quando saiu pela primeira vez pela Abril, e não li inteiro na época. Porque na época era muito difícil pra mim comprar minissérie. Era muito mais caro, era formato americano, não lembro se era quinzenal ou não nessa época já, mas era muito difícil. E eu comprava tudo por sebo e tal, e não chegou todos os números. Eu lembro que eu li 3 ou 4 primeiras edições de Watchmen. Eu fui ler o Watchmen inteiro muito tempo depois só. E ainda tem uma outra coisa que estragou minha experiência, porque quando eu fui ler, já tinha passado tanto tempo que eu já sabia tudo, né? Isso é uma merda. Eu tive o problema de ler o pedaço que eu li sendo muito moleque, sem ter muito poder de interpretação. Eu tinha menos de 10 anos, eu acho, quando eu li a primeira vez. Caramba. Pô, nem sabia que o Watchmen era tão antigo assim. Você leu aquela edição da Block, né? Os Vigias. Os Vigias. Eu não imagino ler o Watchmen com menos de 10 anos. Nem eu. Não vai entender nada. Eu lembro que eu nem gostei muito. Eu ia achar chato. Exatamente, eu lembro que eu nem gostei muito. Quando a gente é moleque, a gente tem um pouco disso, né? Coisa que é muito urbana, a gente gosta do Batman, mas chegou um pouco. Qualquer coisa que parece muito real, a gente torce o nariz quando é moleque, né? Cara, eu lembro quando eu li Cavalo das Trevas pela primeira vez que eu achei chato. Imagina o Watchmen. Era moleque. Cavaleiros eu já gostei na época, mas o Watchmen eu realmente, sabe? Não é nem que eu achei chato, mas li e tal, falei, tá, é isso, né? O Watchmen eu li pela primeira vez quando eu tinha 13 anos, que o meu irmão tinha comprado a minissérie pra dar de presente pra um amigo dele. Eu entrei escondido no quarto dele, peguei, e eu ia viajar com a minha família. Na manhã do dia seguinte, eu falei, vou ler agora, só um pouquinho de noite, pra dormir. Eu li toda a série sem conseguir soltar. Fui dormir, acho que era 6 da manhã, tinha que acordar às 7, mas zero arrependimento. Eu não consegui parar de ler. Um dos poucos quadrinhos assim que eu lembro de eu falo, preciso parar. Não, eu não consigo mesmo. E daí eu só fui. E agora temos a origem da insônia do Branco. Não, já era mais antiga a insônia. Ela me ajudou nessa empreitada. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu li o Watchmen, o Carlos me emprestou aqueles da... Era da Abril mesmo, né Carlos? Aqueles capa cartão?
Cara, eu acho que eu te emprestei o encadernado da Panini já, viu? Não era encadernado, não. Era A solto. Panini demorou pra publicar. É que eu acho que eu não tenho a minissérie, eu acho que eu só tenho encadernado. Eu lembro que você tinha emprestado, era solto, não era um encadernado único, não. Republicou primeiro naqueles 2 encadernados, né? Dividiu em 2 partes. Sim. E daí só depois saiu aquela versão deluxe lá, que é a mini inteira. Falar que eu tô na dúvida. Na minha memória eu só tive o encadernado, que inclusive tá aqui É do que meu você lado. falou que você emprestou o ano 1 da capa vermelha, nessa mesma época saiu em capa cartão pela Abril. Não, mas o Watchmen é um quadrinho que eu lembro que eu li pouco antes de sair o filme. É um quadrinho que eu sempre ouvi falar. Caramba. Só que eu não tinha acesso, na época que foi republicado junto com o ano 1 e tudo, eu não lia nada que não fosse mais relacionado a Batman, então não peguei. E aí depois era impossível achar o Watchmen completo em banca. Ah, sim, por muitos anos foi. Era muito difícil. Aí, quando a Panini republicou na época do filme, eu lembro que eu peguei e eu até... É uma parada que eu acho que me atrapalhou, mas ao mesmo tempo foi o limite pra pegar a história sem saber nada. Eu li meio correndo antes do filme estrear. Porra. Eu lembro que daí quando eu li, eu acho que eu li mais ou menos na mesma época, assim. Foi. Porque eu lembro que eu li antes de ver o filme, mas não foi pouco antes. Eu lembro que teve uns meses, assim, de diferença. Tava o filme anunciado, né? Exato. O filme tava anunciado e a Panini republicou. E aí, cara, eu lembro que eu cheguei, tipo, eu fiquei assim, caraca, cara, que é isso que eu tô lendo, sabe? Eu fiquei muito impactado, assim, eu fiquei, Sim. nossa, mano, isso aqui é surreal. Eu fiquei muito chocado em vários níveis, assim. E você já tava bastante inserido no rolê de quadrinho de super-herói nesse momento, né? Já. É engraçado falar de primeira vez, porque acho que o Watchmen foi muito possivelmente o primeiro quadrinho adulto que eu li na vida, cara. Já comecei com o Watchmen. Sei lá, mesmo eu pensando, tipo, queria ler pela primeira vez hoje, mesmo se fosse pela primeira vez, nunca teria o mesmo impacto de o Watchmen ser o primeiro quadrinho adulto que você leu na vida. Você tinha que voltar a ser criança também, né? Mas eu acho que o Watchmen tem uma vantagem, que acho que alguns outros quadrinhos que a gente vai citar, dos que a gente citou também tem isso, mas o Watchmen acho que é mais, que é um quadrinho que ganha muito a cada releitura. Então, mesmo que não é a primeira vez, quando você lê de novo, você vai pegar muita coisa que você nunca pegou. Não, mas isso tudo bem, mas o impacto que a primeira vez sim. que você lê, isso não volta. Sem dúvida. Por mais sem que dúvida. tenha, mas aquele impacto, cara, porque o Watchmen é um impacto em várias páginas que você vai virando e de edição pra edição. É muito absurdo, cara. Não, é muito bom, cara. E esse negócio de antigamente não se ter encadernado como a gente tem hoje, né? Saiu aquela primeira vez pela Abril, aí teve um encalhernado, né? Tradicional. Uhum. Que por muitos anos eu tinha um desse caindo aos pedaços que o Inumano me deu, que foi outra pessoa que deu pra ele tinha lido pela primeira vez esse também. E, cara, foi mais de 10 anos, uns 15 anos depois que saiu essa capa cartonada da Abril. Ficou uns 15 anos sem ter outra versão. Um pouco menos, talvez. Eu lembro dessa edição da Abril. E sabe o que eu tô pensando? Eu lembro que na época que saiu essa versão da Abril, ou talvez até da Panini, eu lembro de alguém em algum fórum nessa discussão, enfim, falando que achava ruim o Watchmen saindo encadernado, porque o Watchmen tinha que ser lido edição a edição. Falava, Eu lembro tem que ler disso. uma edição. Você lembra, né? Foi algumas das listas que a gente participava do Yahoo. Você tinha que ler uma edição, ficar uns dias, tipo uma semaninha pelo menos, pra digerir aquilo, e aí ler de novo. E aí eu lembro quando eu peguei o encadernado, eu tentei fazer isso. Eu lia uma edição, parava no final dela, parava uns dias, e aí pegava e lia a segunda. E talvez eu tenha passado essa indicação pro André também, por isso que ele lembra como se fosse minissérie. Aliás, né? Pode Entre ser. a Abril e a Panini teve aquele da Via Lettera. Não foi V de Vingança, é isso? Não, o Watchmen acho que também teve, não teve? Teve? Não sei, não me lembro. Agora eu fiquei com sérias dúvidas também. Eu acho que foi V de Vingança, que saiu com V de Vingança e V de Vingança 2. O Watchmen teve, sim. Teve? Teve, o Watchmen teve. Eu Teve. acabei de pesquisar. Não, o que eu falei, que saiu em 2 partes, encadernado? Eu não lembro se foi só 2, eu acho que foi até mais. Não, tem um que saiu só em 2. Que a Panini lançou esse em 2 também. Estou checando Enfim. agora. O da Via Lettera são 4 volumes. São 4. São 4. O de 2 é da volumes. Panini mesmo. Porque teve uma época que ela lançou capa dura e em capa mole em 2 partes. Que originalmente são 12 edições, é isso? Ou 8? Isso, são 12. 12. E, pô, da Via Lettera tá bonita, hein? E cada uma saiu com uma capa alternativa. Era bonito, era bonito. Aliás, essa foi uma revista que foi difícil de eu ter, cara. Que essa primeira vez eu não li inteiro. Aí eu lembro que a capa cartonada eu também não consegui comprar inteiro na época na banca. O da Via Lettera eu nem peguei, que era muito caro. Aí o da Panini, em uma promoção, eu consegui a capa dura. É uma época que eu tava muito sem dinheiro, vendi. E muitos anos depois, como é reimpresso toda hora, a Panini me mandou um novo. Olha aí, que beleza. É um quadrinho que vale ter, porque vale pegar pra ler de vez em quando.
O Roberto acho que já comentou que é um quadrinho que ele lê todo ano e tal. Eu não tenho nenhum quadrinho que eu consiga ler todo ano, que eu acho muito pouco tempo. E ainda mais um quadrinho grande desse. Mas de vez em quando, tipo a cada 4, 5 anos, ler de novo. Puta, é legal demais. Inclusive terá o Watchmen aqui no Mansão Wayne. Aguardem, algum dia. Ocasionalmente, né? Porra, muito bom, pô. Watchmen, sensacional. Porra! Thiago Brancatelli, o seu segundo. Já que vocês querem falar de DC, eu vou manter um pouco em DC. Vamos lá. Vou falar de Hellblazer Hábitos Perigosos. Olha aí. Que, porra, foi o meu primeiro contato com Constantine, foi esse. Foi lá em 2001, eu acho. 2000 ou 2001. Eu fui numa gibiteca atrás disso e fiquei lá lendo. E, Você leu da Vertigo? Da Abril? É. Ah, legal. Eu li nesse também. Eu acho que eu também li nessa época de um amigo que tinha as da Abril. 2004, eu acho que o meu. Eu ia lá na gibiteca do Centro Cultural e daí eu ficava sempre procurando coisa pra ler. E daí esse eu fui... Saudades. Eu queria ler coisa da Vertigo e daí eu fui atrás de Constantine. Foi meu primeiro contato com Constantine que se tornou o meu personagem favorito da DC, um dos meus personagens favoritos de quadrinhos e de cultura pop. E, cara, aquele final... Tipo, a gente tá falando sobre ler pela primeira vez por causa do impacto. Mas isso é porque o final, você acompanhar o Constantine com câncer completamente sem saber o que fazer, Nossa, maravilhoso. tenta falar com um anjo, tenta falar com um mago, tenta falar com um monte de coisa, e você aceita que ele não tem o que fazer, e daí tem o final que ele sai de um jeito que eu, na época, achei incrível, eu acho até hoje incrível. Aquele final me pegou de um jeito que eu falei, caralho, eu quero continuar lendo isso o máximo que eu puder. E daí eu fui atrás de todo o Gartienes, me apaixonei pelo Gartienes por tabela. Deve ter lido Preacher logo depois também, né? Que nem todo mundo faz. Não foi logo depois, acho que foi uns 3 anos depois que eu li Preacher, inteira pelo menos. A gente fala isso com a cabeça que a gente tem hoje, óbvio, mas ter a experiência de ler pela primeira vez alguma coisa que ia se tornar tão importante pra mim, pelo personagem, pela história, pelo final, pelo roteirista, é uma experiência que eu queria ter de novo. Porra, muito bom, velho. Vou te falar que esse é um gibi que eu também gostaria de ler pela primeira vez, viu? Não tava na minha lista, mas agora que você falou, você tá me lembrando quando eu li pela primeira vez e é maravilhoso, cara. É realmente o final, você fala, não sei o que vai acontecer, acho que acaba aí. E ainda mais é um quadrinho, é um personagem, entre aspas, menor, né? Ele é um carro-chefe da editora, hoje até virou um pouco. Você fala assim, talvez é isso, talvez acabe aí a história. História de super-herói eu lia desde 95, mais ou menos. Isso eu li em 2000, 2001. Eu já tinha uma bagagem e mesmo assim é uma coisa completamente diferente de tudo que eu já tinha lido na minha vida, que mudou também os meus interesses em quadrinho. Eu comecei a procurar coisas assim, daí eu fui atrás de Monstro do Pântano, por exemplo, por causa de Hábitos Perigosos. Fui atrás de Preach, fui atrás de tudo do Constantine, fui atrás de coisas que estavam fora da minha zona de conforto, exatamente por causa dessa história. Esse foi o impacto que ela teve em mim. Todo o rolê Vértigo daquela época é muito nessa vibe, né? Uhum. Porra, muito bom, cara. Hellblazer, Hábitos Perigosos, que é a fase que era escrita pelo Gartienes e o desenho era do mesmo cara sempre, do Will Simpson? É, mas ele só fez esse primeiro arco que eu me lembre, ou o primeiro ou o segundo também. É muito bom, cara. Pra quem não leu isso, recomendamos. Quase toda adaptação, o filme, né, é levemente baseado nisso, mas é meio diferente. Levemente não, é totalmente inspirado, né? O plot do filme é basicamente o plot da HQ. É que até hoje é a história mais famosa, né, do Constantine, não tem jeito. Sim. As pessoas lembram muito da fase do Delano, do começo da fase do Delano pelo impacto de ser o começo do título solo, e Hábitos Perigosos. O Constantine do Gartienes é o Constantine que todo mundo referencia. Tem outras fases boas e tal, mas essa é a fase seminal, eu acho. Acho muito boa mesmo. E tem ainda no meio a edição do aniversário do Constantine, que é maravilhosa. Puta, é maravilhosa, eu gosto pra caralho dessa edição. Muito boa, porra, muito bem lembrado, Hábitos Perigosos. Caralho, fiquei feliz que você trouxe essa, porque não tava na minha lista e deveria estar, agora entrou. Agora entrou, agora eu quero. Eu vou apagar o seu áudio e vou refazer como se fosse minha escolha. Gente, desculpa que eu saia da ordem, mas eu queria falar aqui de um quadrinho que é Hellblazer, Hábitos Perigosos. Antes de eu chamar o Brancatelli, vou falar aqui sobre Hellblazer, Hábitos Eu Perigosos. tô tão ansioso que eu tenho que falar disso. Brancatelli, infelizmente, caiu da ligação, não vai mais voltar. Não, cara, puta gibi bom. Eu lembro que eu li isso e na mesma época eu li o Livros da Magia, que conecta um pouco, eu fiquei maravilhado por Constantine. Tudo bom. André, o seu segundo. Vamos lá, o meu segundo aqui, já que a gente finalmente começou a colocar DC, Vértigo aqui, então eu vou pra Marvel agora. Não, filho Só da de puta. sacanagem. Traidor do movimento. Só de sacanagem aqui, eu vou pra um quadrinho que ele nem é tão aclamado assim, mas eu lembro que quando eu li a primeira vez eu fiquei bem impactado. Eu acho a história dele boa, eu acho que muitas das inspirações que ele teve na vida real
muito legais. Um texto que tem no final de um relato de alguém que passou por aquilo, que eu acho muito foda, que é Magneto Testamento. Olha É aí. bom pra caralho. Porra, eu gosto muito dessa história. Eu acho ela muito boa. Eu lembro que a Panini, ela lançou, sei lá, deve ser 2010, 2011, eu não vou lembrar certinho, que foram 5 encadernados, e aí um deles era Magneto Testamento. E tipo, cara, quando eu li aquilo, eu fiquei, puta que pariu. E tá saindo agora de novo pelaquela Marvel Essenciais. Ah, é? Não sabia que tava saindo pela Marvel Essenciais. Acabou de sair ou tá em pré-venda? Esse é um que saiu naquela mesma linha que o Namor nas Profundezas, né? Exato, essa coleção. Exatamente. São os dois bons da coleção, são esses. Eu só li o do Namoro, Sim. do Magneto eu nunca li. É muito bom. Porra, esse é bom pra caramba. Se quiser, eu te empresto, cara. Porque Beleza. esse é realmente bom. É realmente bom. Sim, é mesmo. Sem tentar dar muitos spoilers aqui, a gente sabe a origem do Magneto, do que ele era antes de ser o Magneto, por que ele passou ali, e aí você vai acompanhando tudo aquilo, toda essa história, toda aquela agonia que a gente sabe que teve no período da Segunda Guerra Mundial e com a ascensão do nazifascismo. E, cara, quando você lê aquilo, a história é boa, e aí no final tem uma carta de uma mulher que relata o que ela passou. Puta que pariu, cara. Tipo, todo o impacto da história é levado lá pra cima. E eu já reli essa história mais umas 2 vezes, continua sendo muito boa, mas esse impacto da primeira vez que eu li, de ficar em choque, assim, eu nunca mais tive, porque aquilo me pegou muito, assim, foi muito importante pra mim. Eu só não gosto dessa história porque mistura muita política com gibizinho, eu sou contra. Mas é interessante isso porque a gente tá falando muito sobre qualidade das histórias, final e tudo mais. Essa é uma que o impacto, além da qualidade dela, vem do quão pesada ela é, né? Ainda mais com personagem de quadrinhos de super-herói, a gente vê coisas pesadas, é ficção e tudo mais. Essa é uma coisa pesada que acontece com um personagem de história de super-herói, e é uma coisa que a gente sabe que é real, a gente sabe que tá lá Magneto passando por isso, mas tem um monte de gente de verdade que passou por isso, muita gente sobreviveu que nem o Magneto, muita gente não sobreviveu que nem talvez a grande maioria, e o impacto além da qualidade é você ver uma coisa tão real jogada na cara, te acertando que nem um soco no estômago num gibizinho de super-herói. É muito bom, cara. É muito bom. Eu acho que se você não leu, você que tá ouvindo a gente, vai atrás. De verdade, vai atrás. Essa história é incrível. Eu acho ela incrível. Maravilhoso, bicho. Maravilhoso. Inclusive você, Carlos. Leia. Sim, não. Tenho que ler mesmo. Eu lembro que na época você me indicou e por algum motivo na época... Eu acho que acontece algumas épocas. Tem épocas que você não tá muito na vibe de ler coisa tão pesada. Então eu falei, puta, não vou ver alguma coisa sobre nazismo agora, cara. Desculpa. Outra hora eu leio. Mas agora eu acho que eu leria. E não é uma leitura, tipo, que demora, porque ali são 5 edições e aqui é num encadernado, é compiladinho, tá ligado? É do mesmo tamanho que o do Namor, mais ou menos, não é? Não, é exatamente o mesmo tamanho. É a mesma estrutura. Então é uma leitura rápida, uma leitura que você faz numa tarde. Sim, nossa. 2, 3 horas no máximo você lê. Muito bom. Porra, do caralho, do caralho. Magneto Testamento, segundo que trouxe Marvel aqui pra gente. Vale tudo, né, gente? Vale tudo. Vale tudo. Mas, e aí, Carlos? Você vai continuar na DCninha ou vai pra alguma outra? Cara, já que vocês estão nessa lista, eu tenho 2 da DC aqui, um bem recente, inclusive, mas eu vou pra outro, que é um quadrinho que eu sempre falo aqui, é um quadrinho que eu sou doido pra gente gravar um podcast no futuro, que é o Homem-Animal, do Grant Morrison. Porra, boa! Que, cara, é um dos meus quadrinhos favoritos da vida, é maravilhoso, eu amo esse quadrinho demais, assim, é uma das poucas tatuagens que eu já pensei em fazer, era um quadro desse quadrinho, e, cara, o Homem-Animal do Grant Morrison ali pelo meio, quando tem a primeira quebra de quarta parede de verdade, assim, pra mim é um impacto, cara, que nada nunca mais me deu. O impacto daquela página famosa hoje, né, que ele quebra a quarta parede de vez, aquilo lá, velho, mudou a forma que eu vejo a ficção, pra sempre. É muito louco, muito, muito bom. Eu tomei alguns spoilers do final quando eu tava no meio. Eu li picado, né? Eu fui lendo nas revistas DC 2000 que ia achando em sebo. Então eu demorei anos pra ler, eu lia fora de ordem e tal. Eu acho que a grande maioria das histórias funciona como uma boa história independente, mas quando você lê na ordem, cara, é uma das grandes obras que eu li na vida. Ele tem, né, aquelas histórias independentes, tem sempre tudo acontecendo, mas até, sei lá, tá faltando umas 6 ou 7 pra conclusão, a história tem um pouco das duas coisas. Sim.
E é um quadrinho que ganha muito numa releitura também. Também. Mas o impacto da primeira leitura você nunca mais vai ter. Você não sabia que era o Fantasma Gay a primeira vez que você leu. O Senhor Frio. A Delfim. É o que a gente falou do Mazzucchelli também. Aqui a gente vê a mídia de quadrinhos ser usada de um jeito muito diferente, que cria uma infinidade de possibilidades, só que de um jeito sutil que não reinventa a roda também. Sim. É uma quebra de quarta parede que daí abre toda uma janela de possibilidades pros quadrinhos. Sim, e que o próprio Morrison até hoje segue esses conceitos quando ele escreve DC, né? Faz tempo que eu não vejo ele escrever nada com isso, mas quando ele escrevia mais DC, ele sempre acabava usando algo puxando dali. E, cara, pra mim, Homem Animal é a grande obra do Morrison. Tem outras obras muito boas dele, mas pra mim, Homem Animal é a grande. Eu não preciso dizer que eu gosto. Você, pro ouvinte incauto, Bud né? É do Homem Animal, é o Bud Baker. Não é pra menos que é Fala Animal, Bud, Exato. que o episódio número 50 do podcast foi de Homem Animal do Morris. Exatamente. Mas, cara, Homem Animal, eu lembro que a primeira vez que eu li, que foi com o caso de impressão das da DC 2000. Nossa, eu te emprestei uma pilha enorme de DC 2000. Enorme, cara, enorme. Era até engraçado ficar pegando, tipo, a pilha assim e lendo. E aí depois, quando eu terminei de ler Homem Animal, eu comecei a ler as outras de DC 2000, que eu só pulava, né? Aí eu fui lendo. Sim, fiz a mesma coisa. Pulava a Legião. Exatamente. Tinha aquele Starman lá. E o Python. Isso. Tinha no meio Checkmate, numa fase muito boa. Sim. Uhum. Não, DC 2000 era uma coisa maravilhosa, né? Dava pra pôr a revista como pra ler a primeira vez, que Sim. era uma mistureba tão boa. É verdade. Era muito bom. Esse momento que o EJ falou de ser bombástico pra ele, que é a quebra da quarta parede, pra mim, a parte que me pegou, assim, que me abriu também um monte de possibilidade, é o Evangelho do Coyote. Eu ia falar exatamente isso. Essa história é aquela que eu realmente queria ler como se fosse a primeira vez, porque é puta que pariu. Nossa Isso senhora, mudou o jeito que eu via quadrinhos também. Cara, Também. essa é engraçada, porque essa eu lembro que nas sessões de carta, todo mundo elogiava. Nas sessões de carta da Editora Abril, da DC 2000 mesmo, cara, eu lembro de várias cartas de gente falando sobre como essa história foi incrível. E quando eu li a primeira vez, eu não achei nada demais. É engraçado, eu acho que eu tava muito acostumado a ler muito Turma da Mônica, via muito Tiny Toons e brincava com esse conceito, né? E aí, anos depois, quando eu fui ler, tipo, já mais velho, eu peguei pra reler e aí eu entendi a genialidade daquilo. Acho que na época, eu não saquei como aquilo era diferente. Eu só achei, tipo, mais uma brincadeira com um mundo de bichinhos interagindo com o mundo real. E aí, mais velho, o drama do caçador, no começo, eu não tinha pegado o impacto daquilo, o peso daquilo. E aí, agora relendo mais velho, agora faz 15 anos, até mais, 20 anos, peguei o impacto foda, assim. Foi tipo, falei, caralho, maluco. É fantástico tudo, assim. Essa história em particular eu acho muito boa, mas tudo, cara, tudo nessa história é muito bom. E quando eu reli essa história, como eu falei, eu li a primeira vez com o Carlos me impressando. Daí depois, em um desses festival Guia dos Quadrinhos, eu comprei os 3 volumes e eu tinha esquecido que eu já tinha comprado os 2 volumes, então eu só precisava do terceiro, mas enfim, né? Acontece. Né, colecionador de gibi sabe como é, né, que fica muito mais fácil de ler, né, porque você tá num formato que é o formato americano, você tem as histórias compiladas e tal, então fica mais prático na leitura. Eu lembro que eu trabalhando numa agência na época, e aí eu pegava metrô, e o metrô demorava mais ou menos uns 40 minutos, né, pra eu chegar até lá. Era o tempo de eu ler 2 a 3 histórias ali, tanto na ida quanto na volta. Então eu lembro direitinho de eu relendo e, cara, aquilo era muito maravilhoso. E assim, o impacto que eu tive a primeira vez que eu li foi diferente da segunda vez, porque a primeira vez que eu li, eu não tinha a mesma bagagem de quadrinho. Eu não sabia direito quem eram os personagens, eu não sabia direito como que as histórias se desenvolviam, quem que eram os autores, eu não tinha ideia de nada. Depois, sabendo melhor, aquilo foi muito mais impactante pra mim, numa segunda lida, porque eu já fui sabendo, porra, é o Grant Morrison, porra, é verdade, o Homem Animal, ele fez isso, porra, isso daqui eu lembro que eu tinha gostado, e teve um impacto muito maior pra mim. Então eu gostaria de ter um impacto se eu tivesse lido dessa forma que eu li da segunda vez, sabe? Mas Sim. sem ter nenhum acesso antes com o personagem, só sendo um pouquinho mais velho. A coisa mais louca era isso tá na DC 2000, né? Porque a gente falou aqui de Watchman, do Constantine e tal, e o Homem Animal misturado com os heróis comuns, eu achava isso muito louco.
É. Porque Homem Animal é um que na época foi publicado como DC, até porque na época o selo Vértigo tava nascendo ainda, né? Foi publicado como DC e sempre foi republicado como Vértigo, né? Até matarem o selo mais recentemente, virar Black Label, essa coisa toda. Mas ele era Vértigo, só que ele era muito integrado no universo DC. É que nem Sandman, né? Sandman no meio parou, né? A gente lembra pouco, mas Sandman era muito integrado no universo DC em muitas histórias. Principalmente no começo, né? E o Homem Animal, na verdade, na publicação original, ele só se torna Vértigo depois do Morse. Sim. Foi quando acabou, acho que o seguinte já foi Vértigo. Patrulha também, né? Patrulha só depois do Morrison que virou Vértigo. Acho que sim. Patrulha eu não tenho certeza. Eram títulos editados pela Karen Berger, né? Tudo que ela editava na época virou Vértigo. E as capas eram lindíssimas, né? Puta que maravilhoso, pariu. cara. A arte interna também, nossa. Cara, foi o primeiro ônibus que eu comprei e por muito tempo foi o único ônibus que eu tive. Idem. Também. A única vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui pra uma comic shop em Nova York e eu vi o ônibus lá. Aí eu falei, foda-se, eu tenho que ter isso. E eu lembro que eu cheguei em casa, cheguei no hotel, no Airbnb, sei lá, e li inteiro. Sentei e li inteiro, de uma vez. É bom demais isso, cara. Foda. Foda, cara. Homem Animal é... Pra quem não... Sabe, tem algum ouvinte que nunca leu Homem Animal? É animal. Vocês têm sorte que a Panini fez um encadernado lá, o ônibus, foi publicado no Brasil. Sei que é caro. Quando você pegar uma promoção, quando você conseguir juntar um dinheirinho, pega que vale a pena demais. A vantagem é que ele tá fácil de achar porque ele foi republicado já. Então vai no nosso link da Amazon e pega lá. Aproveita. E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansãoneiros de hoje, apoiadores do Catarse, são Rodrigo Milfonte Moneno, Gustavo Rezende Mendonça, Caio Leão Menezes, Shoichi Mizuno Motoyama e Luiz Henrique Mendes. Então já sabe, se quiser nos apoiar é só acessar catarse.me/Mansão Wayne e escolher a categoria que você achar mais interessante. E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá. Leonardo Vicente, o Bud, o seu terceiro da lista. Agora eu vou pro Batman. Ai, eu não acredito. Eu nem acredito. Vou falar de um que a gente já gravou, mas aqui é uma história que tem um puto impacto final, que é Terra de Ninguém. Puta merda, cara. Boa. São poucas coisas que eu li na vida que tem o impacto da conclusão de Terra de Ninguém. Concordo. Eu só não coloquei isso na minha lista porque eu acho que tem muita enrolação no meio. Mas o final, a saga de encerramento... É que Terra de Ninguém, eles queriam convencer o leitor de que realmente aquele ia ser o status quo, né? Então eles prolongam pra dar essa sensação, né? Foi por um tempo. Terra de Ninguém é como se fosse Krakoa do Batman, né? Sim. Muda tudo tem um novo tom, tudo tem uma nova dinâmica. Mas eu vou te falar que Terra de Ninguém, quando encerrou, teve uma série de mudanças que estavam começando antes de Terra de Ninguém que ficaram definitivas, né? Então, acho que realmente mudou bastante depois. Só a Cassandra Cain já valeu a pena. Exato. Porra, pra caralho. O Bud. Vai ter spoilerzinho aqui de Terra de Ninguém, porque, enfim. Quando a morte da Sarah Gordon, cara... Sim. Aquilo, pra mim, eu nunca senti a mesma coisa por uma morte de personagem na vida. E é legal, porque na época já tinha o spoiler de internet e tal, mas era muito leve aqui. Principalmente aqui no Brasil a gente não usava tanto internet. Não tinha muito. Eu acho que mesmo que tivesse os spoilers, talvez a gente não pegasse, porque a saga toda não foi feita em cima da morte da Sarah. Sim. A gente tá lendo tudo, a gente vê que o Luthor tá manipulando, aí tinha o Bane e tal, e o Coringa na Terra de Ninguém, ele tem uma participação muito pontual. E aí ele chega pra fuder tudo no final e mata a Sarah, e até um modo que o próprio Coringa reage, tipo, perdeu a graça, né? Tá bom. Nossa, cara, incrível cara, isso. É tão
foda esse final. Duvido que alguém imaginaria que o fim da Terra de Ninguém ia ser aquilo. Não, é foda. Mas ao mesmo tempo, o fim da Terra de Ninguém tinha que ser isso, né? Porque pra fazer jus à seriedade da saga, a tudo que ela muda no Batman e tudo mais, tem que ter um final trágico pra ela. A gente sabe que é um final feliz pra Gotham, mas é um final triste para a saga e para o universo do Batman. Sim, e o fato dela ser realmente, né, o fim de uma fase, da fase do Daniel O'Neil à frente e tal, é muito importante isso. E a escolha da Sarah eu acho importante, porque eles não mataram nenhum personagem importantíssimo, mas mataram uma personagem que tá sempre ali e você gosta. É uma personagem que ela foi criada logo de cara, no comecinho do Daniel O'Neil no Batman ali como editor, que, pô, ela foi criada em ano 1. Em ano 1? E ela ficou até o final do Daniel O'Neil como editor. É, ela desaparece por uns anos, né, aí depois volta. Sim, mas ela chega a ser comissária uma época. Ela é um personagem coadjuvante muito importante durante toda essa fase das sagas do Batman dos anos 90 e tudo. É, ela faz parte ali daquele núcleo, né, que tem Sim. de Batman, de Gotham, de como que você vai vendo toda a cidade, como o relacionamento dela com o Gordon, as brigas, tudo que vai acontecendo. E aí você passa por toda a Terra de Ninguém, e aí chega no final pra ela morrer daquele jeito. Puta que pariu, Não, e é cara. um final muito agridoce, Nossa, né? Fala, porra, cara. vencemos, e agora, né? É. Acaba com todo mundo indo, tipo, passar o Réveillon, né? Porque acaba bem na virada do ano novo. Acho que é o Natal. E o Gordon ali no túmulo, né? Sozinho. Ah, sim, essa parte é o Réveillon. Ela morre no Natal. O enterro e o Réveillon. É. E aí ele vai no túmulo no Réveillon ali, sozinho com ela. Não, e tudo que faz ao Gordon, né? Realmente é o fim de uma era que a gente fica uns anos com o Gordon. Logo depois, ele entra numa depressão, demora um pouco, é quando ele é baleado, ele se aposenta, e é um negócio que dura uns anos. E não tem nenhum hater do Damian Scott que pode falar que essa página não foi bem feita, a narrativa daquilo. Foi uma indireta? Foi? Não foi indireto, não. Foi bem Mas ele direto. desenhava tal como um ser humano nessa época. Não, essa época era a época melhor dele mesmo. E o final eu acho que é simbólico, porque Terra de Ninguém, por exemplo, você ficar lá na Terra de Ninguém tendo o treinamento que a Bat-família tem, é uma coisa. Mas você pensar nos policiais que ficaram na Terra de Ninguém durante todo aquele tempo, todo aquele pesadelo, é uma outra coisa. E matar exatamente uma policial que ficou lá quando tá pra acabar a Terra de Ninguém, eu acho que é simbólico pro final de toda a saga. Sim, porque quando o Batman começa a agir, já tem um monte de lugar que a polícia tomou de volta, né? Pra dizer a verdade, é a polícia que faz as coisas, né? Então, é isso que eu tô O falando. único encapuzado que ficou realmente o tempo todo foi a caçadora. Nem o Batman tá lá no início. Cara, até falar aqui pros ouvintes, Terra de Ninguém foi o podcast número 13. Foi lá em 2016 que a gente gravou. Faz tempo. É um podcast bem legal, assim. Daquela época, né? A qualidade técnica não era de Nossa, hoje. a gente leu inteiro. Como a gente arranjava tempo. A gente leu inteiro, cara. É, a gente Eu, lia, lembro que eu cara. fui viajar com os quadrinhos, cara. Eu lembro que eu tava fazendo aula de mergulho e deixava no barco e voltava de mergulhar e continuava lendo. Puta, eu lembro de você tirar foto com os gibi, caralho. Eu lembro que eu separei os físicos e levei o tablet também pra quando precisasse. Eu deixei o tablet no barco e aí quando voltava de mergulhar ficava lendo. Caralho, maluco. Doideira. Mas, caramba, é uma puta saga boa. Eu acho que quando você pega pra ler os ônibus que saem, tem muita coisa ruim no meio. Até porque eles publicam coisa que nem Abril publicou na época, né? Porque tá aí com outras histórias que não tinham nada a ver e tal. Tinha que ter um encadernado sem filler, eu sei de Terra de Ninguém, só com os pontos importantes que tem virada. Que é muito bom, cara. É muito bom quando você... Terra de Ninguém, o essencial, né? É, exato. Terra de Ninguém... Como que chama? Cai, né? Tipo, Dragon Ball tem cai. Terra de Ninguém cai. Pra Meu ter só Deus. o que importa mesmo lá pra história andar. Que é o Batman. Que é o Batman, meu. Porra, Terra de Ninguém, muito bom. Eu pensei em colocar essa e o que eu falei, eu só não coloquei porque tem muita coisa no meio que não é tão boa. Mas essa saga final é maravilhosa. Bom, Thiago Brancatelli, o seu terceiro. O meu terceiro vai ser rapidinho, porque entre nós quatro só o É o Bud vai Flash. saber do que eu tô falando. Vou falar um que o EJ não vai falar que sabe, pra ele não roubar de mim depois na pós-edição. Mas eu queria muito ter a chance de ler pela primeira vez Next Wave, do Porra. Ellis e do Stuart Monet. Porque, cara, eu não lembro de nenhuma HQ que eu me diverti tanto lendo quanto Next Wave, de verdade. E é uma HQ que, na época, ninguém falava muito. Depois, praticamente ninguém falou sobre. E é tão boa, eu queria muito que todo mundo conhecesse Next Wave. Infelizmente, pouca gente conhece. Mas é uma das coisas que eu mais me diverti lendo, de verdade. Um gibi que tem Modocs, Elvis. Não tem como ser ruim. Um gibi que não se levava a sério, né, cara? Em nenhum momento ele se leva a sério. Tem um personagem chamado Capitão Palavrões, basicamente. Que é o melhor, né? A gente não sabe o nome dele até hoje. Né? Porque não... Mas o André e Jota, se um dia vocês quiserem ler alguma coisa divertida da Marvel, que não tem que ter lido nada antes, não tem que ler nada depois, não tem que ler
nada em Pelo paralelo. contrário, né? Eles pegam um monte de personagem merda, que ninguém se importa, tipo a Monica Rambeau, esse capitão acho que é o único que é novo. Aí tem a Dynamite da X-Force, a Elsa Bloodstone e o Homem-Máquina. E fazem um gibizaço maravilhoso que você só consegue rir que nem um condenado, lembra? Sim. Pra vocês que não têm costume de ler Marvel e querem pegar alguma coisa autocontida, divertida da Marvel, Next Wave, cara. Pelo que vocês falam, tem 2 quadrinhos agora que eu quero ler da Marvel, que são soltos, assim. É esse e aquele Aventuras que vocês falam nos gibis ruins que amamos. Esse acho que você vai gostar também. Mas esse do Next Wave, aquele Agents of Hate, é isso? Isso. Cara, é que eu lembro de uma notícia que saiu na época, tinha saído Supremos, que tinha o Capitão América chegando pra um cara e falando, o cara chega, renda-se. Aí ele aponta pro A que tem na testa e fala, você acha que esse A aqui é de França? Né? Tipo, eu não vou me render porque não sou francês, piada com francês. E aí no Next Wave eu lembro que saiu a notícia de que tem uma mina que tem o símbolo da União Europeia com E na frente. E aí eu não sei o que pedem pra ela, que ela aponta pro E e fala, você acha que essa letra é de América? E teve essa piadinha, é a única coisa que eu sei sobre Next Wave. Eu gosto da alfinetada que tem no Mila, na capa, porque tava rolando Guerra Civil, né? E, tipo, Next Wave não era paralelo à Guerra Civil, mas não tinha nenhuma influência de Guerra Civil. E daí na capa são os personagens com as placas, tipo, foda-se Guerra Civil, Mark Mila chupa não sei o quê. Chupa cabras. Isso aí. Olha, Mark Miller chupa cabras. Será que foi uma piada com chupa cabra? Não. Ai, meu Deus. Eu sei que capa é essa. Eu acho que tem, tipo, We Don't Care, uma parada assim. Tem. E tem umas capas que a diagramação é igual da Guerra Civil, né? Só que escrito Next Wave embaixo, assim. A diagramação era bem legal das capas Next Wave em geral. Escrito Civil War, interrogação. Ela é um negócio tão fora da caixinha que a Marvel, nos anos seguintes, tinha muita história que dava a entender que era uma realidade alternativa, porque os personagens que participaram da equipe eram sempre mostrando aquilo aconteceu mesmo, eu enlouqueci, dominaram minha mente. Aí hoje em dia eles estão levando mais em conta agora. Até no Homem-Aranha, né? Teve... Mas pouca gente leu na época, quer dizer, pouca gente, comparado a um Homem-Aranha, um X-Men, pouca gente leu na época, mas a galera que leu se apaixonou por isso, tanto que todo mundo, sempre que tinha fã falando com o Warren Ellis, era pedindo sequência de Next Wave. Eles também sempre apontaram que tinham um interesse em ter sequência, mas são 12 ediçõezinhas tão perfeitas, é uma série tão perfeita que acho que eu não tenho vontade de ter uma sequência, não. Eu ia gostar, mas não é uma coisa que eu fico ansioso por medo de que não seja tão perfeito quanto. Só quero o bonequinho do Monarch Elvis. E é o Stuart Immonen, né? Então, porra, desenho é foda, né? Sim, e aí ele tá acima da média, até. Tô vendo aqui na Amazon tem o importado, mas não tem nacional. Saiu então, no Brasil, compre pelo isso? nosso link o importado. Nunca saiu encadernado nacional. Tem um encadernado em espanhol, em inglês. E tem um disco horrível que não sei por que quando eu procurei Next Wave apareceu de um cara chamado Pedreiragem, que é uma capa em AI horrível. Pedreiragem, caralho. Mas aparece quando busca Next Wave na Amazon. Enfim, porra, fiquei curioso. Vou dar uma chance sim. Eu também. Eu só lembro das capas, de ter visto na época, sei lá, alguma coisa, mas eu nunca parei pra ler. Não sabia nada. Eu lembro da capa também, dessa brincadeira com Guerra Civil, e é isso. Tanto que na minha cabeça mistura um pouco com Fugitivos, que não tem nada a ver, mas a identidade visual me lembra. É que eu acho que exatamente por isso de não se entrelaçar com as outras sagas da Marvel, porque nessa época, parte da graça de ler Marvel era que muita coisa influenciava outras coisas. A ideia de universo unificado que tem no cinema veio também muito da unificação que tinha nessa época dos anos 2000 e tudo mais. Então, acho que a galera via Next Wave, que era uma coisa que era completamente à parte, que era completamente autocontida, que a galera não deu muita importância, porque a galera queria ler coisa que tivesse a ver com Guerra Civil, com Invasão Secreta, com qualquer coisa que envolvesse todo o universo Marvel. Então acho que pouca gente deu a atenção que Next Wave merecia. É legal que tem muita coisa assim, né, cara, nas editoras. Tem muita coisa que acaba não saindo nem no Brasil. Foi na Marvel Max, né? Não foi em Max, foi... Meu Deus, foi onde? Ai, caralho, agora eu vou ter que procurar isso. Aqui saiu na Marvel Max. Foi Marvel Max? Que eu lembro que o pessoal reclamou porque ela não era do selo. Saiu Marvel Max 44 pra frente. Junto com Marvel Zombies, saiu Zumbis contra Galactus, a primeira edição. E mais, Justiceiro, Nova Onda e Motoqueiro Fantasma.
Saiu no Max junto com outras coisas. Junto com Justiceiro. E Justiceiro de quem que era nessa época? O Justiceiro Max? É do Ennis, não era? Do Ennis. Ainda era do Ennis. Era Justiceiro Gartienes, Marvel Zombies, e isso saía no meio. Porra, mano, eu tinha essa porra. Será que eu não li isso aí, não? Talvez Devo você ter tenha... lido, não lembro. Ou é aquelas coisas que você pula, né? Tipo, você compra uma revista Mix, tinha muito disso. Daí uma coisa que a gente não sabe o que é e pular, porque queria ler outras coisas. Mas saiu na Marvel Max, ali de 44 a 55. Dirk Enger, é um nome maravilhoso que era o Nick Fury deles. Dirk Enger. Muito bom. Next Wave, a nova onda. Vou colocar o nome em português aqui. André, a sua terceira história que você gostaria de reler como se fosse a primeira vez que você leu. Cara, eu vou voltar pro mundo do Batman. Uma que teve um impacto fudido quando eu li pela primeira vez. Eu já li sei lá quantas vezes essa história de novo. Foram muitas e muitas. E toda vez que eu releio eu acho ela foda, mas a primeira vez foi um absurdo. Que é Piada Mortal. Porra. Piada Mortal é incrível, cara. É incrível. Não A primeira essa. vez que você lê é impacto atrás de impacto por várias coisas, né? Não só pelo tiro que ele dá na Bárbara, mas você vê todo a transformação até Coringa, como que o Coringa ele encara o Batman ali. Aquela parte que o Batman mata o Coringa é incrível. Porra, É, muito cara. bom, cara. Piada Mortal, eu tenho um mal pra mim, que foi uma das primeiras histórias que eu li do Batman, se não for a primeira. Eu não tenho certeza. Que eu li emprestado de um amigo, eu já contei essa história, junto com Batman vs Predador 3. Eu li as duas no mesmo dia. E na época não teve o mesmo impacto, porque eu não tinha nenhuma referência de quadrinho de super-herói. Tipo, nada, não tinha lido nada de super-herói nunca. E aí eu fui lá e peguei Piada Mortal. Então foi meio... Anos depois eu fui reler e pegar qual que é o impacto real desse quadrinho. Eu li a Graphic Novel, acho que era número 9, eu não lembro qual número que era da Abril. Eu sou aquele que não é tão fã de A Piada Mortal. Eu acho uma boa história, mas eu não acho incrível. Eu li naquele encadernado que Abril lançou, acho que em 98 ou 99. E eu já sabia, por exemplo, o que acontecia com a Bárbara. Eu já sabia muita coisa da história pra ter algum tipo de impacto, de novidade. E eu já sabia da origem do Coringa, eu já sabia o que aconteceria na história contando sobre isso. Então eu não tive tanto impacto e pra mim eu acho uma história legal, mas eu acho que ela tem momentos muito bons. O diálogo do Coringa com o Batman, o que rola com o Gordon, a cena do tiro da Bárbara, tem momentos muito bons. Mas eu não colocaria entre as melhores histórias do Batman pra mim, por exemplo. E mesmo na minha primeira lida não teve um grande impacto, assim. Foi o impacto de ler uma história que já era considerada clássica em 99, quando eu li, mas não teve tanto impacto da leitura em si. É um quadrinho que tem bastante gente que não gosta tanto. O próprio Alan Moore não gosta, né? Ele fala que é uma história que ele acha que escreveu meia boca. Pra você ver, até meia boca o Alan Moore manda bem. Assim, Alan Moore ruim ainda é Alan Moore. Até no Spawn eu gosto dele. Exato. Nossa, eu já acho os Spawn horrível. Eu gosto. Mas eu gosto muito de Piada Mortal. Eu sou suspeito pra falar porque eu adoro. Acho Piada Mortal muito foda. E aí aquele impacto que eu tive a primeira vez que eu li, nossa, foi surreal. E, né, Brian Boland novamente, né? Já falamos do Brian Boland. Quer dizer, não falamos o nome dele, né? Mas enfim, as capas do Homem-Animal são do Brian Boland, por exemplo. Mas, cara, a arte do Boland eu acho que tem todo um impacto pra história e ajuda. Quando você vai lendo e vai virando as páginas, tudo, se fosse outro artista, por exemplo, eu acho que perderia bastante. Perderia. Seria uma história legal, lembrada, mas não teria o mesmo impacto. Exatamente. Vou te falar que pra mim o grande ponto do Piada Mortal é a arte. O roteiro eu acho muito bom, mas eu acho que a arte de Piada Mortal é uma parada que é assim, é outro nível. Eu acho que é outro nível até pro próprio Brian Boland. Eu não lembro dele desenhando tão bem em outras coisas. Quando eu penso em Piada Mortal, o que vem na minha cabeça são as cenas. A Bárbara levando tiro, o Gordon desesperado lá no parque, a cena do Batman com a mão no ombro do Coringa. O Coringa naquele trono em cima de uma pirâmide de bebês. O assim. Coringa no trono. O Batman olhando pras mãos dele com a maquiagem do cara que tava de seu Coringa. Sim. A arte cria momentos que são absolutamente memoráveis que, eu concordo, qualquer outro artista não teria feito cenas tão icônicas quanto o Boland fez. E eu acho que ainda teve um bônus que foi as cores. O Brian Boland depois pegou pra Sim. recolorir, porque ele nem lembrava das cores originais, ele nunca gostou muito daquelas cores e recoloriu depois. Eu acho as cores originais incríveis, aquele roxo, aquelas cores psicodélicas nas horas que são mais malucas, o jeito que é tudo, o tiro da Bárbara com aquele vermelho, eu acho muito foda. Eu acho que foi um encontro assim de equipe que foi surreal, realmente elevou muito a obra. Muito bom, né? Porra.
Eu sou suspeito novamente, eu adoro. É muito bom. Mas e aí, Carlos, fala a sua terceira aí, o que você trouxe pra gente? Eu vou trazer um aqui que é bastante recente a publicação no Brasil. Não sei se algum de vocês leu, e o nome é um nome bem desgraçado de falar, mas é um quadrinho que saiu aqui pela Pipoca Nanquim, que chama A Arte de Charlie Chan Rock Chai. Ah, eu tenho. Eu acho esse gibi maravilhoso. É tipo uma parada que quando eu li eu fiquei maluco. Ele referencia muita coisa da história dos quadrinhos pra gente que lê muito quadrinho e que gosta de estudar. A gente percebe que tem uma narrativa com isso, ao mesmo tempo que ele conta de uma forma, tipo, acompanhando um personagem fictício, toda a história de Singapura, assim, nas últimas décadas. E é muito bom. Eu acho um gibi muito, muito bom. Eu acho que eu reli 2 vezes na semana que eu comprei, de tão bom que eu achei. Então, porra, fica a dica, é de um cara que chama Sonny Liu, se não me engano é de Singapura mesmo, e é bem foda, cara. Eu sei que a Pipoca aqui lançou muitas coisas e tal, mas esse pra mim foi um destaque totalmente inesperado. Comprei porque me chamou a atenção a arte, tava numa promoção e fiquei maluco. Eu só folhei o seu no dia que você comprou, não li. Eu não li também. Você leu o seu, Branca, ou ainda não? Então, é que eu não gostei muito, então eu tô evitando falar. Essa aqui tá sendo a rodada do Branca Não quis Hater. estragar, Cara, eu gostei demais desse Já que o Roberto não tá aqui, alguém tem que ser hater. Mas por que você queria ler especificamente como se fosse a primeira vez? Qual foi o impacto da primeira vez pra você? O maior impacto, assim, pra mim teve 2 coisas aí. Primeiro, que eu tinha ido pra Singapura fazia pouco tempo, e aí ler isso bateu com muita coisa que eu tinha pensado quando eu fui visitar. Porque é um país que é muito maluco, assim, tipo, você não vê a história do país na rua. Tipo, o país parece uma Disney. É tudo muito construído, muito perfeito demais, sabe? Quando você fala assim, isso aqui tem alguma coisa estranha, tá tudo muito certinho. Aí eu lendo esse quadrinho que aborda toda a história disso, e ao mesmo tempo a história toda narrada por um personagem que desde moleque gosta de desenhar os próprios gibis. Ele e um amigo dele, me lembrou muito a minha infância desenhando gibi com meus amigos e tudo. Então eu acho que foi uma história que conversou muito comigo, tipo, tanto da minha vida pessoal, desse negócio de ficar lendo, fazendo gibi com amigo e tal, e de acompanhar quadrinho, porque você vai vendo as décadas passando, ele fala muito dos quadrinhos que vão chegando em Singapura, né? Então ele pega os quadrinhos japoneses, ali os mangás dos anos 60, 70, uns mangás bem simples, e aí ele, de repente, nos anos 80, a primeira página é tipo, é um dia quente em Singapura, e tá a diagramação exata do começo do Cavaleiro das Trevas, igual. Eu achei isso tudo muito foda, então foi o impacto de ir virando as páginas e vendo essa narrativa louca, assim. Eu acho que é um pouco a mesma coisa que aconteceu com o Stérios Polipi. É outro caminho, porque ele não conversa com a linguagem, mas ele conversa com a história da linguagem dos quadrinhos, assim, de um jeito muito foda. Então, eu realmente acho que é um quadrinho que, pra quem se interessa um pouco por história dos países da Ásia, tal, de Singapura especificamente, e tem uma relação próxima com a história dos quadrinhos, leu quadrinhos muito diversos, de épocas diferentes, prestando atenção, quando você lê esse quadrinho, a arte de Charlie Chan Rock Chai, eu acho que eu falei certo, sei lá, eu acho que conversa muito. Não sei se você não pegou essa parte ou se simplesmente não teve o mesmo impacto que teve pra mim. Não, você deu vários exemplos de como conversa com a sua vida pessoal, né? Comigo Sim. Talvez não tenha tido tanto esse apego sentimental. Talvez a história de Singapura não era algo que te interessava nada, né? Mas talvez também eu tenha lido no momento errado, e pode ser que valha a pena uma relida agora que você também vendeu tão bem esse gibi. Cara, indico. Eu acho que tá esgotado na Pipoca Nanquim, mas fica aí o apelo pra eles republicarem, se tiverem os direitos ainda, porque vale demais, cara. É um quadrinho muito bom. Eu acho uma pena que é um quadrinho que eu não vejo muita gente falando. Eu acho muito bom. Eu comprei ele na pandemia, que tava tendo uma belíssima oferta. E era isso também, eu acho que eu ouvi falar muito bem dele, e eu acho que eu tava com uma expectativa diferente, talvez. Então somou tanto uma expectativa alta que eu tinha, quanto o fato de não ter conversado comigo, por exemplo, que nem conversou com você. E Sim. acho que isso meio que enfraqueceu a leitura. Eu não achei uma HQ ruim, mas também não é uma coisa que eu iria reler se, por exemplo, não fosse essa conversa, que essa conversa já me deixou um pouquinho mais interessado. Talvez valha a pena dar uma chance. Outra chance. Abra o seu coração, Branca. Eu recomendo, inclusive, porque nem o Branca que já leu e alguns ouvintes que talvez já tenham lido e não tenha impactado tanto. Agora, depois dessa vendida que eu dei no gibi, tentar reler, cara. Esse relato emocionado que o EJ fez. Não, mas eu acho que principalmente, tipo, a parte da história de Singapura e tal, acho que eu até entendo que muita gente, cara, não se conecta nada com isso. Mas, tipo, comigo foi uma coincidência de que eu realmente tinha ficado lá uns dias, fazia pouco tempo. E o Pix do Pipoca Nanquim que caiu agora também. Olha aí, que beleza. Tem essa também, o fato desse programa ser patrocinado, não, quem dera. Patrocina nós, Pipoca. Vocês são legais. Mas se quiserem, tamo aí. Tamo aí. Cara, é um quadrinho que a parada de conversar com a história dos quadrinhos me pegou muito.
ele pegando uns mangás muito antigos, ele pegando muita coisa de épocas diferentes e trazendo pra lá. E eu acho que é o quadrinho, tipo, de todos os quadrinhos que tem que referenciam outros quadrinhos, eu acho que esse é o mais diverso, porque tem desde umas histórias meio Astro Boy até Cavaleiro das Trevas sendo referenciadas. Eu acho muito bom. Então, é isso. Esse quadrinho com o nome comprido. E eu acho que exatamente por ter um nome tão difícil de falar, eu acho que é uma coisa que atrapalhou também das pessoas falarem sobre o gibi, se elas não conseguem nem falar o nome. Vamos lá para última rodada, né? Depois a gente faz umas menções honrosas, mas agora a última rodada, Leonardo Vicente, o Bud. Eu vou falar de Marvel de novo, porque é mais uma história que tem um impacto que só funciona da primeira vez e que inclusive é eleita o final mais impactante dos últimos 50 anos de tudo que eu vejo de votação americana, que é a primeira história dos Thunderbolts. Olha aí. É o seguinte, no período que eles surgem, é a época que tem o massacre, começa os heróis renascem, então no universo Marvel tá os X-Men sendo mais caçados que o normal e os Vingadores e o Quarteto Fantástico morreram. Aí surge uma nova equipe de heróis que são os Thunderbolts. E todo mundo abre as pernas pra eles, né? Os heróis no modelo clássico. E no fim da primeira edição, você descobre que são todos vilões dos Vingadores tentando dar um golpe. O meu problema com isso é que eu já li sabendo que era um grupo de vilões fingindo. Isso cagou muito. Eu não lembro se eu sabia, pra dizer a verdade, mas eu acho que não. Tá aí o motivo pra ler pela primeira vez sem saber nada, né? É muito foda. É muito foda. Eu não sei como é que eu soube, porque na época que... Foi o que? 98, 99? 97, né? Durante Heróis Renascem. 97. Então, eu não tinha acesso à internet, não tinha spoiler, não tinha nada. Não sei como eu sabia, mas eu lembro de ler no mês que saiu, eu já sabia que eram vilões dos heróis. Mas, cara, o impacto disso é muito bom. Primeiro que é uma equipe criativa foda, né? O Kurt Busiek escrevendo e o Mark Bagley no auge desenhando. Olha aí. E eles apresentam personagens que são legais. Principalmente os visuais de todos eles são muito bons. Tanto que é uma equipe que durou muito. O problema é que sempre tentam reviver mudando totalmente o conceito, né? Mas por uns 10 anos, ou talvez um pouco mais até... era sempre boa parte da equipe original. Porque tem essa revelação, é uma equipe fundada pelo Barão Zemo, que ele fala, não tem Vingadores e Quarteto, a gente vai posar de herói e a ONU vai dar acesso pra tudo que era dos Vingadores e Quarteto pra gente, e a gente vai usar isso pra dominar o mundo. É um grupo que marcou tanto que vai ter filme agora, né? Sim. É isso que eu ia falar, a MCU tá namorando com isso há 6, 7 anos. Então. Conforme o gibi vai indo, a maioria acaba gostando de ser herói, né? Com exceção do Zemo e da Rocha Lunar, mas aí vai evoluindo, mas esse impacto inicial é muito bom. Não é pra menos que sempre toda a votação de cena mais impactante, cliffhanger e tal, é isso que aparece. Porra, muito em primeiro bom. lugar. Você acha que pra alguém que já sabe tem impacto ou é só uma história normal? Não tem. Não, impacto não tem. É uma história boa, mas não tem impacto. Boa. Thunderbolts, a primeira história do Thunderbolts. Fica aí a última do Bud. Thiago Brancatelli. Cara, eu vou falar uma que é uma que me marcou pesado, que se chama É Solitário no Centro da Terra, da Zoe Torogood, que agora saiu aqui no Brasil pela Conrad. Eu li isso assim que saiu lá fora, porque eu já tinha lido coisa da Zoe Torogood que tinha lançado antes, que era a cegueira iminente de Billy Scott. Eu seguia ela em rede social, vendo tira e tudo mais. E assim que saiu isso, peguei pra ler. É uma HQ autobiográfica dela e ela trata sobre a depressão, que sempre foi constante na vida dela. Uma personalidade suicida, um espectro autista que acho que não é diagnosticado nela. Muitas coisas que, tendo a experiência que eu tenho com esse tipo de coisa e a bagagem que eu tenho com essas merdas, me marcou muito pesado de um jeito que poucos quadrinhos já me marcaram. E cara, eu reli hoje inclusive pra ver a versão nacional, né, que chegou na minha casa ontem. Qualquer lida que eu der nessa HQ vai ser impactante, mas aquela primeira lida, aquela primeira identificada com tudo que ela já passou, foi pesada. Tanto no mal quanto no bom sentido, mas foi pesada. E mesmo sendo no mau sentido, é uma experiência que vale a pena. Então seria bom poder reler de novo pela primeira vez.
Porra, é um quadrinho que eu não li, sempre ouço falar muito bem, cara. Tá na minha fila pra ler. Eu recomendei isso pra todo mundo. Todo mundo que eu conheço. Se alguém não gostar, eu tô fudido. Eu sei que muito pouca gente pra quem eu recomendei vai ter a mesma experiência que eu tive. Mas mesmo assim, eu acho que vai ser uma boa experiência. Pra até entender como funciona esse tipo de coisa, depressão, tudo isso, eu acho que é uma coisa muito abstrata pra muita gente. E que ela, inclusive, usa muito bem vários estilos diferentes de mídia de quadrinhos pra fazer isso. E acho que o que ela faz vai conseguir fazer muita gente entender um pouquinho o que é isso aí. Muito bom, porra. Tá aí, o gibi que eu sempre ouvi falar e nunca parei pra ler. André, vamos lá, o seu último antes da rodada de menções honrosas. Ai, cara, eu tô com várias aqui, e aí escolher uma só é muito difícil. Mas, como essa é a última rodada, eu preciso colocar essa então, que é Crise nas Infinitas Terras. Ah, pronto. Porra, maravilhoso, maravilhoso demais. Só reclama, não, porque foi o primeiro gibi que me emprestaram, aí, ó, queria ler de novo sem saber. Você até tinha zoado no começo do programa, né, quando eu falei e ia falar de Batman, você falou Crise nas Infinitas Terras, eu falei, calma, porque era isso mesmo, calma. Porque, cara, Crise nas Infinitas Terras é maravilhoso em vários sentidos. E você vê tudo que tá acontecendo e aquela pancada de personagem. E mesmo tipo, eu conhecido pouquíssimos. Obviamente que eu já li várias vezes e cada vez que eu leio eu sei mais personagens, né? Então vai tendo um novo jeito, né, de ler o quadrinho. Mas cara, é mais no sentido de que me traz uma nostalgia de um tempo que era mais gostoso, na minha opinião, ler quadrinhos. Um tempo que Mega Saga era bom. Um tempo de Mega Saga era bom. E não que eu li na época, né? Porque na época eu nem tinha nascido ou tinha nascido, sei lá, enfim. Mas, cara, Jorge Pérez... Puta que pariu, cara. Foda demais. É Jorge Pérez desenhando bilhões de personagens. É lindo. Marvel Wolfman fazendo um roteiro incrível. Marvel Wolfman, porra, Marvel Wolfman, né? Hoje é aniversário dele, inclusive. Olha aí. Parabéns. Hoje no dia da homenagem a gravação. Marvel Wolfman sem querer. É isso Então aí. você que quer saber quando a gente gravou, a gente já deu 2 dicas. Ontem foi Dia das Mães e hoje é aniversário do Mario Wolfman. É isso aí. O Mario Wolfman. Mario Wolfman. Mário, o Homem-Lobo. Mário Lobão. E André, vai me falar que não foi muito mais foda ler Homem-Animal já tendo lido Crise? Ah, não, com certeza. Com certeza. Porque Crise nas Infinitas Terras, pelo menos assim, eu comecei a conhecer alguns personagens, alguns eu tô sendo irônico, porque foram muitos. Muitos personagens a partir de Crise nas Infinitas Terras. E já sabendo todo o lance de multiverso, já sabendo terras paralelas e tudo mais que tinha. Então daí quando a gente vai ler O Homem Animal, você vê algumas conexões ali, né? Se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse esquecer que eu já li e fosse para aquele mesmo momento, eu gostaria de ler de novo, porque me impactou muito e é a melhor mega saga que existe. Simples assim. Não, Crise é bom demais, cara. Eu não sei se é uma história que funciona pra quem não lê quadrinhos. Não funciona. Não é, né? Já tentei, na verdade, e vi que não funciona. Mas eu vou te falar que eu emprestei Crise porque eu queria emprestar Homem-Animal. E eu, na época, por algum motivo, eu falei, porra, grande parte do Homem-Animal é parada Crise 2 e tal. Mas né? Toda a parte do Pirata Psíquico é por causa da Crise. Mas é melhor explicar a Crise e toma Homem-Animal aqui. Porque Homem-Animal, sim, funciona pra alguém que não lê quadrinho. Por mais que tenha muito mais impacto pra alguém que lê. O impacto da primeira leitura de Crise é que Crise é o evento mais épico que aconteceu nos quadrinhos e que jamais vai acontecer nos quadrinhos. E até hoje né? Isso é impressionante, né? Tanto que o melhor evento da Marvel, que foi Guerras Secretas, todo mundo comparou com Crise. E mesmo assim não chega aos pés do estado épico que foi Crise. Mas Guerras Secretas não é antes de Crise? Não, Guerras Secretas do Hickman. Tá. Porque a pegada é parecida. Sim. Não, mas o próprio filme do Thanos lá, Ultimato, tem muito de Crise ali. Porra! Eu acho que essa primeira lida é porque você não espera que seja assim, mesmo que você já tenha ouvido tudo possível sobre Crise, você não espera que seja tão épica. Não espera. E é uma parada que você só vai viver naquele momento e nunca mais vai repetir. Essa primeira leitura de alguma coisa tão absurdamente épica, envolvendo tantos personagens ao mesmo tempo, de tantas terras diferentes naquela época. Cara, eu fico imaginando, pra quem leu na época, não sei, Bud, você chegou a ler quando saiu da primeira vez de Abril? Eu li, tipo que você leu Homem-Animal no DC 2000 picado, eu li assim, porque saía distribuído nas revistas mensal da DC Abril, né? Sim. E eu comprava por sebo, já tinha saído e eu tava lendo meio atrasada, né?
Aí eu demorei, eu só fui ler direitinho quando saiu aqueles 3 encadernados formatinho pela Abril. Eu fico imaginando pra galera na época, cara, que lia as mensais pré-crise, aquela coisa, porque aquilo realmente teve um impacto que dura até hoje. Esse impacto eu não tive. A época que eu tava começando a ler pra valer, a crise já tava rolando, então eu não tive o apreço que alguns tinham pelo universo pré-crise. Sim, que a gente conversa com a galera mais velha que lê DC e a galera até hoje é viúvo da crise. Até hoje é tipo, não, a crise foi que matou o universo. É um pouco o que a gente tem com o Novo 52, né? Sim. A crise é querida, né? A crise é querida, a história é boa. Sim. A organização, hoje em dia que a gente vê adulta, a gente vê que não teve organização como se parece vendo anos depois, né? Realmente, só que as reformulações foram bem feitas, foi mal organizado, porque demorou, umas saíram anos depois e tal, mas era tudo bem escrito. A diferença era essa. Sim. Todas as vezes que eu li Reli Crise foi no formatinho da Abril. Que tinha aquelas capas feitas no Brasil, que eram bonitas pra caralho. Eu não li nos encadernados, eu não sei se a Abril cortou alguma coisa. Muita eu nunca coisa. comparei. Cortou páginas inteiras. Não, de página inteira, assim, eu acho que na crise realmente foi bem pouco. Mas o diálogo que é o que sofre, né? Não tem jeito. Ah, não, óbvio. Branca, eu recomendo você pegar aqueles encadernados da Panini, pelo menos aqueles primeiros. Eu tenho, só que daí sempre que eu vou ler, é meio que o que a gente tava falando sobre... Até o que o André falou sobre voltar pra uma época, Sim. pra época que a gente leu pela primeira vez. Quando eu vou reler Crise, ao invés de pegar o encadernado, eu pego os formatinhos, porque meio que me remete a uma memória afetiva que eu tenho da Crise, sabe? Inclusive, de crise, eu tenho um orgulho que eu não sei se é por causa disso, mas eu, na minha cronologia pessoal, Quando saiu o primeiro encadernado da Panini, tinha o fórum da Panini, bem ativo ainda, né? Todo mundo participava muito e toda edição eles faziam um post, a galera sugeria coisa e tal. E eu lembro que eu fui o primeiro a pedir para que no segundo encadernado saísse o pôster daquela capa do Alex Ross. Aí eu pedi e um monte de gente, porra, pode crer, tinha que ter. E aí no segundo encadernado saiu a capa do Alex Ross em um pôster, que eu guardei no meu quarto por anos. E tem um quem é quem, né, de quem tá no pôster. Tem um quem né? é quem no final, mas aquele pôster, eu lembro que eu fiquei pedindo. Inclusive tem o Peter Parker no pôster. Se eles não tinham pensado naquilo, então a minha sugestão foi útil e por isso publicou. Se você tem esse pôster emoldurado no seu quarto, agradeça a Carlos Vasquez, o EJT. Eu tenho ele, não emoldurado ainda, mas eu o tenho. Eu tenho o meu dobrado no armário ainda, porque eu não tenho coragem. Eu nem tenho mais essas edições, mas eu guardei o pôster. O meu tá guardado, mas ele ficou anos colado e eu queria aquele pôster grande. Eu queria aquilo de verdade. Gigante. Eu colocaria aquilo numa parede do escritório, cara. Se tomar uma parede inteira, foda-se. O que a gente falou do Roberto ler Watchmen todo ano, eu sou assim com a Crise desde moleque. Eu acho que a minha vida toda eu li a Crise todos os anos. Olha aí. Pra mim é a melhor saga que existe. E tirando o Bud, todo mundo aqui é pós-crise. Todo mundo nasceu depois de crise. Eu nasci no meio da crise. Eu sou que nem o Superboy Primordial e o Alexander Luthor da Terra 3. Eu nasci no meio da crise. Olha aí, vai salvar o mundo quando der uma Vou dar merda. murros na realidade. Puta que pariu. Mas, cara, uma das coisas que eu mais gosto da Crise é óbvio, né? Esse monte de personagem, como o André falou, até hoje eu também viro e mexe, reconheço alguém que eu não tinha percebido antes. E o amor que eu tenho com a Sociedade da Justiça, eu sei que vem daí, de ver aqueles personagens esquisitos de outra terra. Mas a cena, na última parte, os dois Superman, o Wally e o Jay tentam ir pra Terra 2 e eles veem que não existe mais. Caralho, é muito desolador aquilo. É maravilhoso, cara. Sabe que é engraçado? Uma das coisas que eu mais lembro de crise, sempre que eu lembro de crise, são os diálogos do Nuclear com a Nevasca. É muito bom, cara. Eu acho também que o meu amor pelo Nuclear vem da Crise também. Ah, com certeza. Ele tá muito legal na crise. Minha coleção de boneco também. vem pela Crise. Eu sempre fico imaginando aquela cena de satélite do monitor. Olha aí. Muito bom, cara. Porra, Crise Infinitas Terras é um que futuramente vai ter que ter um podcast aqui no Mansão N. Assim como Piada Mortal, que a gente falou antes, que a gente não tem ainda, não sei como. O Piada Mortal é engraçado a gente não ter. Né? Um dia vai ter. Um dia vai ter. Mas a gente tem live sobre o filme. É verdade. Nossa eu senhora. nem lembrava disso. Nossa, eu não sei nem ai. onde tá isso. Não tá nem no nosso canal, tá no canal antigo. Enfim. Meu Deus. Mas só prestar atenção no ano. É verdade. Né? Só prestar atenção nisso, você vai saber quando vai sair. É verdade. Mas e aí, Carlos, fala aí o seu quarto e último que você escolheu. Vamos lá, eu tenho mais dois aqui. Um eu vou deixar para menções honrosas, porque esse aqui eu tenho bastante coisa para falar, que é
é Habib, do Craig Thompson. É um dos gibis que eu empresto pra todo mundo. Tipo, pessoas que não leem quadrinhos, e aí eu converso um pouco, falo, pô, eu não sabia que quadrinho tinha tanta coisa, até fiquei curioso. Cara, Habib, eu acho, é tipo, Habib eu coloco do lado de Maus, assim, de aqueles gibis que quem não lê gibi vai ler e vai achar foda. E eu acho que tem uma série de impactos que quando você vai reler não é mais a mesma coisa. Porque como é, tipo, uma história fictícia, passada no Oriente Médio e tal, tem uma série de momentos ali que de repente você reinterpreta o que você leu até ali. E eu acho muito foda. Habib do Craig Thompson, e eu acho a melhor coisa do Craig Thompson. Li algumas outras coisas dele muito boas, tudo que eu li achei muito bom, mas Habib eu acho que é maravilhoso, assim, eu acho perfeito, bom demais. Eu li Habib porque eu tinha lido Retalhos, né? Sim. E eu gostei muito, mas olha, foi uma leitura, foi longa. Ah, achou pesado? Foi demorada, cara. Não era uma leitura que me prendia muito, sabe? Então, sei. Já é um tijolão, e daí eu ainda lia meio que empacado. Foi longo, eu gostei, mas é uma que eu até preciso reler um dia com mais cabeça, porque eu achei que foi muito empacado na minha leitura. Não sei se por causa da história, não sei se por causa de mim mesmo. Talvez você estava esperando Retalhos, que é uma história mais fluida, né? Do que Habib. É um slice of life, o pessoal fala, que é tipo a história de um momento da vida de uma pessoa. E é mais identificável também, né? Sim. É mais fácil de se identificar em Retalhos do que em Habib. Mas eu gostei, vale a pena ler sim. Eu acho muito bom Habib, é um quadrinho que eu já emprestei pra várias pessoas e é incrível. Eu vou ter essa experiência de ler pela primeira vez um dia. O Habib trata muito religião, que acho que na época que eu li era uma parada que tava muito na minha cabeça. Eu tava naquela época, o André e o Branca vão lembrar mais. Ateu que era a chato. época que eu tava ateu chato. Era o ateu chato que ficava discutindo. E eu acho que Habib foi uma das leituras que fez eu parar com essa porra. Graças a Deus é o período que eu perdi contato com você, que bom. Abençoado seja Habib, então. Não, ateu chato é uma coisa insuportável. Eu fiquei alguns anos nessa. E Habib trata de religião de uma forma muito interessante, assim, muito, muito foda. Então ele fica comparando versões de Bíblia no meio da narrativa, mas não de um jeito, tipo, acadêmico. Ele fica mostrando como diferentes povos têm diferentes versões de alguma passagem da Bíblia e como isso é refletido naquela realidade, sabe? Como isso reflete nas histórias daquelas pessoas. É bem interessante, cara, é bem foda. Então fica aí a dica, Habib. E vamos então para uma rodada de menções honrosas? Bora aí. Vamos. Vamos, yay! Então vamos lá. Leonardo Vicente, o Bud, as que você não chegou a falar, vamos falar rapidinho aí. Vou falar duas rapidinho. DC A Nova Fronteira, que é uma coisa que eu amo. Porra! É um dos gibis que eu mais gosto na vida. E ele é daqueles que dá um impacto por ser uma puta homenagem ao universo de si misturada com a realidade, né? Eu acho essa visão que o Darwyn Cook cria aí maravilhosa. Eu acho que ter a experiência de ver esses detalhes todos que ele coloca de novo deve ser maravilhoso. E o outro é um que é pelo motivo quase que inverso. É a saga do clone dos anos 90, do Aranha. Eu gostaria de ler pela primeira vez e ver a Marvel mudando de ideia a cada 2 meses. É o clone. Não é um clone. Não, tem outro clone. Não, a Mary Jane tá grávida. Não, ela perdeu o bebê. Não, a Tia May tá viva. Eu gostaria de ter essa experiência de novo pra ver se eu ia passar tanta raiva quanto eu passei da primeira vez. Foi a primeira vez que eu fiquei um tempo sem ler gibi na vida. Bud, pergunta honesta, você acha que pra alguém que nunca leu a saga do clone vale? Muito. Vale, principalmente o começo, cara. Eu sempre falo isso. O problema da saga do clone é justamente essa porra dessa indecisão da Marvel que esticou por anos mudando de ideia toda hora. O início é muito bom, e aí tem momentos muito bons, principalmente quando o Ben Reilly vira o Aranha mesmo, assume a identidade de Aranha, também é muito bom. Como um todo, o que ela resulta tal, não é bom, mas os momentos individuais funcionam. Eu pergunto porque a Panini tá começando a republicar. Se vocês ficarem me tentando, eu vou comprar essa porra. Você vai vender pra caralho. Se for ruim, eu vou tacar na sua cabeça. Saga do clone é que nem muita coisa do Aranha, por exemplo, Superior Homem-Aranha, toda a fase do slot. É o tipo de coisa que você acompanhando na época, o problema era meio que um preciosismo também, de você não querer que nada mudasse e as coisas parecerem que iam mudar. É você não saber o que realmente ia mudar, o que ia ser definitivo, o que era só temporário e tudo mais. Lendo hoje, eu já gostei quando eu li na época, acompanhei mensalmente aqui no Brasil. Mas lendo hoje, você ainda consegue ler tendo o prazer de saber que aquilo não é definitivo, que o Ben Reilly não virou Homem-Aranha, que o Judas Traveler não é um vilão importante do Aranha. Mas ele não é um imortal? Não é um imortal, não é Deus.
Cara, eu vou falar que ontem eu peguei um Uber com um motorista falando que parou de ler quadrinhos por causa de Saga do Clone. Eu dei uma pausa de uns meses quando eu era moleque, foi a primeira vez, não foi só por causa disso, era aquela época que você compra tudo e eu fiquei sobrecarregado, eu falei, caralho, eu tenho que parar um pouco dessa merda. E a história já tava me deixando puto. Eu gostei na época, eu gostei mais ainda na relida. O Bud tava lendo tudo que saía na época, aí um dia ele pisou fora e falou, não, o que é aquela bola brilhante no céu? Nossa, o sol? Ele descobriu que existia um mundo lá fora e parou de ler. Mas, ó, eu acho que dá pra fazer um paralelo que é o seguinte, não vou dizer de nível de história, não é esse o ponto, mas talvez, tipo, tem uma saga que é do Batman que passa por problemas e que muita gente fala que é suco dos anos 90, que eu acho que dá pra fazer um paralelo, que é aquela do morcego. Ah, sim. É bem parecido, cara. É o negócio de ter um miolo ruim. A queda do morcego acho que é até mais fácil de identificar do que o aranha, porque o aranha é entrelaçado momentos ruins e bons. A queda de morcego tem um começo foda. Aí a parte do Azrael, Batman, é até legal, tem um pouquinho de enrolação, e a parte do Bruce Wayne é chatíssima, né? Ele é aleijado. A parte do Bruce Wayne é insuportável. É insuportável. E aí depois fica legal a conclusão de novo. A queda do morcego tem a vantagem de não ter tido a bagunça de alguém da DC realmente achar que o John Paul Valley era pra ser o Batman e terem mudado de ideia na metade do percurso. Não mudaram de ideia 78 vezes. Uma vantagem da queda do morcego é que você lê, pelo menos quem sabe interpretar bem, lê entendendo que o Batman do John Paul Valley é uma crítica aos anti-heróis daquela época. Sim. A queda do morcego, talvez a única coisa que eles mudaram é ter esticado um pouquinho pra vender mais. Que a ideia foi a mesma desde o início. Sim. E eu acho que tem uma diferença aí, que é que o Saga do Clone, pelo pouco que eu já vi, ela em algum momento te fez entender que tudo que você tinha lido era uma mentira, e na verdade, eu acho que isso pega muito. É foda, né? O Aranha desde os anos 70 não é o Peter Parker, aí é foda, né? Ninguém vai gostar disso, né? Eu gostei. Não é que, tipo, agora apareceu um clone que vai ser um novo... Não. Agora apareceu o verdadeiro Homem-Aranha e todo esse tempo você estava acompanhando um clone. Eu queria que o Aranha atual falassem isso, né? Que ele virou um merda. O bom pra mim é que não é, tipo, era tudo uma mentira. Não era mentira. A única mentira é que aquele Peter que a gente acompanhou era um clone, mas aquele Peter Parker que a gente tava acompanhando era o Peter Parker que eu tinha acompanhado a minha vida inteira, porque anos 90 eu ainda não tinha lido o que tinha saído dos anos 60 e 70 lá fora. Então, pra mim, aquele era o Peter Parker, ponto. E o Peter Parker continuou participando das histórias do Aranha. O plano inicial era que ele não participasse mais, mas depois que mudaram no percurso, ele continuou participando, continuou tendo importância. É a melhor parte, né? A melhor parte é os dois se tratando que nem irmão. Puto, eu adoro isso. Até hoje tem muito disso, né? Eu sei que muita gente gosta do Ben Reilly. É que o coitado do Ben Reilly só sofreu depois. Agora ele é vilão. Pô, muito bom. Você tem mais algum, Bud? Não, só esses dois. Muito bom. Porra, Saga do Clone em Nova Fronteira. Thiago Brancatelli. Eu vou falar 3 e vou ser bem diverso aqui. Primeiro eu vou falar de Batman, já que eu não falei nenhum do Batman até agora. Eu vou falar de Asilo Arkham, é uma que eu queria muito poder ter de novo a experiência de descobrindo todas as camadas de Asilo Arkham, que é uma HQ que eu li e reli centenas de vezes. Acho que é uma montanha-russa psicológica que me pegou muito, muito, muito pesado da primeira vez que eu li. A história em si e o final. Então, vocês gravaram um podcast que eu não pude participar, né? Mas tem tudo aquilo do tarô. Depois eu li o roteiro do Morrison, né? Que ele fala muito sobre isso. E descobrindo essas coisas foi muito legal quando eu li. Eu vou falar de uma nacional, que é Franjinha Contato, do Vitor Cafage. Eu queria ler pela primeira vez porque descobrir aquele final é parte da experiência de ler o gibi. Nunca tenho problema com spoiler, mas nesse caso eu fico muito feliz de não ter ido atrás de nada do que acontecia no final, porque é realmente um final que me deixou de queixo caído enquanto eu lia. Literalmente, foi muito legal ter essa experiência com Franjinha Contato. Quem não leu, eu recomendo, e eu recomendo que leia sem saber nada do final. Pô, fiquei curioso. É uma coisa simples, mas é uma coisa que você tá tão investido na história que aquilo te pega também. E eu vou terminar falando de um mangá chamado Solanin, do Inio Asano, que é um cara que eu fiquei viciado e tô lendo tudo que eu encontro pela frente atualmente. E das coisas recentes que eu li, das coisas que eu li mais recentemente, falando melhor, foi a que mais me afetou emocionalmente falando. Eu chorei pra caralho em muitos momentos desse mangá, e eu queria poder reler ele pela primeira vez, até pra ignorar o epílogo que tem na nova edição, que é material bônus novo que ele escreveu, porque o epílogo dá uma estragada na história. Eu preferia ter lido a história sem ler o epílogo. Quem comprar o encadernado nacional, que saiu aqui, belíssimo inclusive, pula o epílogo, vai por mim, confia em mim, confia no pai. E esses são os meus 3. Muito bom, Solanin, nunca ouvi falar. Esse mangá, a única coisa que eu sei dele é que ele faz chorar, que todo mundo fala isso.
Cara, ele é bonito e tem umas partes lá que eu também não esperava. Foi uma surpresa e, sei lá, eu acho que se eu soubesse, não sei se teria tirado o impacto dele em mim, mas também foi legal ler sem saber o que aconteceria. Muito bom. André. Bom, vamos lá. Eu tenho alguns aqui pra falar. Manda. E alguns são maravilhosos, outros são ok, mas eu coloquei aqui por calorzinho no coração ou frio na barriga, pode ser, né? Então eu vou começar com Liga Vingadores. Porque Nossa, a primeira maravilhoso. vez que eu li Liga Vingadores, eu fiquei, cara, impactado com quão bom é aquilo, quão é uma homenagem pros dois universos de super-heróis dos quadrinhos, o quão que eles se mesclando ali, dá pra fazer algo muito bonito. Então, Liga Vingadores é especial pra mim, pra cacete. O outro que eu vou colocar é, pra mim, a melhor história do Superman. Eu amo essa história, eu acho ela magnífica, que é All-Star Superman. Grandes Astros Superman, do Grant Morrison. Isso aqui é lindo, é algo maravilhoso. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei olhando assim depois pro quadrinho e fiquei, cara, isso aqui é perfeito. Isso aqui é perfeito. A melhor história do Super que existe. Eu já li várias vezes e eu queria pegar o momento que eu li pela primeira vez de tão feliz que eu fiquei lendo aquela história. Eu amo essa história, tipo, muito, muito. Ela é incrível. Outra que eu vou colocar aqui é Novos Titãs, do Geoff Johns, porque puta que pariu, que coisa linda que era acompanhar aquilo. Eu tô relendo agora. Eu adorava, ler mensalmente, chegar, ficar ansioso pra ir na banca, comprar. Se eu pudesse reviver tudo isso de novo, eu ia querer muito, porque além de ser muito bom, eu acho que me apresentou uma equipe que eu passei a amar demais. Obviamente, não tô nem querendo comparar com os Titãs do Jorge Pérez, mas os Novos Titãs do Johns, ele trazia um gosto, assim, de você tá com seus amigos e você tá acompanhando o quadrinho com aqueles personagens e você sentir que eles são seus amigos. Eu acho uma dinâmica muito boa. É a única fase dos Titãs que consegue replicar essa sensação que tinha no filme Pérez. Sim, sim. Eu acho que são as duas grandes fases dos Titãs, são essas duas. Pra mim, a coisa que eu mais gosto dos Jones é Novos Titãs. Como assim não é os Titãs do Dan Jurgens? Com risco? Não, do Jones é a coisa que eu mais gosto. É maravilhoso, Eu acho que realmente o começo da fase do Wolfman e Pérez, o comecinho, e a fase do Jones, principalmente a primeira metade. Eu tô pegando esses sagas, eu peguei só os dois primeiros ainda, mas, cara, é muito gostoso de ler. E o Mark Marconi também nunca desenhou tão bem, né? É verdade. É verdade, o Mike Marconi ali brilhou. O melhor trabalho dele. Sim, de longe. Com certeza. Combinou muito. Tem desenhista que parece que nasceu pra desenhar adolescente, né? Ele é um cara que ele trabalha pouco até, infelizmente, né? Mas eu lembro que outro momento dele que ele teve... É que não foi um título famoso, mas foi um que ele ficou um tempo, era de adolescente também, que era Academia de Vingadores. Sim. Ele desenhava bem. Ele ficou bastante no Aranha, no Brand New Day. Ele combinava com a Aranha, eu gostava. Eu não gostava, tanto que eu até ficava triste, porque eu esperava muito dele por causa de Novos Titãs, mas eu achava que não ficava bom. O foda é que eu acho que ele não fazia os vilões legais. O Aranha eu gostava, mas o resto não. Sabe o que eu acho? Eu acho ele meio quadradão pro Homem-Aranha, sabe? Faz E sentido. é gozado que ele faz um Aranha magrinho. E pra continuar, os dois últimos aqui que eu tenho, um deles é Astonishing X-Men. Astonishing. Astoshine. Astonishing, que é o nosso famoso Astonishing, que, cara, eu agradeço o Branca sempre. A gente tava na Comics, eu lembro direitinho, eu falei assim, quero comprar alguma coisa e não sei o que. Aí o Branca falou, Astonishing X-Men, leva que você vai gostar. E assim, é arriscado recomendar Marvel pro André, mas eu apostei alto. Eu arrisquei. E eu gostei pra caralho, assim. Astonishing X-Men é lindo, cara. Eu gosto demais. Eu acho tudo bonito nesse gibi. Eu sei que o autor é um filho de uma puta, que a gente descobriu depois, mas, né, tirando isso, a história é linda, cara. É muito bom, é muito bom. Eu adoro Astonishing X-Men. Eu já reli algumas vezes. A primeira vez que eu li, o impacto foi enorme, enorme. Do caralho. E o último? E o último aqui, que também é X-Men, e foi o que me levou a ler Marvel mais. E, cara, eu acho muito esquisito porque não é uma história renomada, eu não vejo muitas pessoas falando dela, mas eu lembro que eu olhava a capa nas bancas, eu demorei pra comprar, mas eu sempre que olhava alguma das capas nas bancas, eu ficava com aquela vontadezinha de comprar, ficava lembrando da minha fase de criança dos anos 90, que eu adorava os X-Men. É o desenho animado, né? Então. Ficava com comichões assim, que é X-Men Complexo de Messias.
É uma história boa. Eu adoro. Eu gosto, eu acho legal e foi o que me fez decidir ler Marvel também. Não ficar só lendo DC. Foi a partir de Complexo de Messias que eu abri os horizontes pra Marvel Comics, assim, e comecei a comprar de tudo. Eu acho que toda a trilogia da Messias, Messiah War, Complexo de Messias, a terceira que eu não lembro o nome agora. A segunda vinda, que eu não lembro como ficou em português. Como que é em inglês? É The Second Coming, não é? Ah, The Second Coming é a do meio, então, e Messiah War é... Bom, enfim, eu acho toda essa trilogia muito boa e acho que X-Men nunca foi tão bom quanto foi nessa época. Então. Depois disso, X-Men nunca foi tão bom quanto era nessa época. Eu não li as outras, mas o Complexo é muito bom. Eu gosto bastante, eu acho muito bom, cara. Então, foi bastante aqui minhas honrosas, mas aqui eu coloquei muita coisa que eu gostaria de reler, tipo, ler pela primeira vez novamente, e só coisa boa. Eu tenho uma dúvida, a gente vai testar o negócio de desenho animado e dar pancada na cabeça de alguém pra ver se perde a memória? Podemos testar. Vamos testar. Dá um tiro de raspão no cérebro. Ah, não. Descobrir a identidade do super-herói, o cara sempre tem amnésia. Fica bêbado então, e esquece, né? A gente pode ser um velho que encontra um menino numa máquina redonda e você tá andando com ele num cestinho, ele cai, bate a cabeça e vira um menino bonzinho. Pode ser isso também. Pacto com Mephisto, galera. É só fazer um pacto com Mephisto que tá de boa. Eu não sou casado pra dar um casamento em troca. Você é casado com seus gibis. Pacto com Mefismuto. Pacto com Mephisto é a nova onda da garotada. Eu acho que vale. A garotada só pensa numa coisa hoje em dia. Pacto com Mephisto. Pacto com Mefismuto. Mefismuto. É que nem Astoshine agora, Mefismuto. Mefismuto é o motoqueiro fantasma. Pô, tá aí. Nossa! Fica... Meu Deus. Mas e aí, cara, você tem menções honrosas aí? Eu tenho duas. Eu tinha uma que eu tinha falado e depois que o Branca falou as deles, eu lembrei de um que teve um impacto muito grande e que eu vou te falar que eu tô órfão disso. Vou começar pelo outro. Eu vou começar por um que é o mais recente da minha lista, que é Supergirl Mulher da Manhã, do Tom King e da Bill Kizevely. Boa. Porra, bom para um caralho. Saiu faz muito pouco tempo e já vai ser base pra um filme, sabe Deus quanto vão usar desse quadrinho, mas o nome pelo menos parece que vai ser esse. E é um gibi, cara, muito legal. É uma leitura leve demais. E que você vai virar a página e fala assim, caralho, que da hora, que aventurão legal que eu tô lendo, sabe? Tipo, e você não espera esse gibi da Supergirl, porque Supergirl normalmente ou vai pra uma parada muito piegas, ou vai muito pra uma coisa muito super-homem. E eu acho que Mulher do Amanhã vai por um caminho muito próprio, assim, é uma história que não daria pra contar com o Superman, só com a Supergirl. E é muito legal. Então fica essa dica aí pra quem não leu, ir atrás de ler isso, que é bom demais. Panini, ainda... Republica. É verdade, né? Panini, por favor. Devem estar bem pra republicar, viu? Eu comprei o gringo há 2 anos porque já tava esgotado no nacional. Eu dei sorte que eles mandaram pro Mansão Wayne quando lançou a primeira vez. Mas, porra, é um gibi bom demais. Eu fiquei muito feliz de ter recebido isso. Porque não sei se é um gibi que eu teria comprado assim que saiu. Sei lá, Supergirl nunca foi um personagem que eu gostei muito, assim. E, porra, é um gibi muito bom. Tom King e a nossa querida brasileira Bill Kizevely, que tá tendo sucesso muito merecido porque ela é foda. E o Matt Lopes. E Matt Lopes nas cores, que vou te falar que contribui demais na arte dela, viu? Porra. É bem incrível. A arte dela fica bonito até desenhado sem arte final, mas as cores combinam demais, ficam muito boas. E o último eu achei até que o André ia falar, que é o mangá do Dragon Ball. O mangá completo, assim, desde o comecinho, desde a primeira edição. Eu tinha lido o começo há muitos anos. Quando a Panini começou a publicar, eu assinava e fui ler no começo, mas aí no meio eu fui largando. E aí, 2 anos atrás, eu peguei pra ler todo dia. Tava pegando todo dia, tomava café da manhã lendo Dragon Ball, todo dia por uns 2 meses, 2, 3 meses. E cara, que leitura gostosa, cara. Eu tô órfão de ter uma leitura tão gostosa pra fazer todo dia de manhã. É muito bom, cara. E até pra quem assistiu anime, mesmo que você tenha assistido só o Z, ou ter assistido desde o começo, eu acho que a experiência de ler Dragon Ball é bastante diferente, é muito mais leve e é muito gostoso, cara. Eu recomendo demais. Eu concordo, mas eu não colocaria, tipo, como a minha primeira vez, porque eu fui muito no impacto de eu ler e saber a coisa pela primeira vez, sabe? Dragon Ball, eu já sabia, eu já tinha assistido o anime, tá ligado? Eu não comecei pelo mangá. E eu acho que não perde o impacto. O mangá é bom mesmo que você tenha assistido. É bom. Imagina você ler Dragon Ball desde o começo sem saber que vai ter os Saiyajins. Então. Puta que pariu. Sem saber, Nossa você vê
aquilo lá evoluindo. Deve ser animal, cara. Deve ser animal. Fantástico, cara. Puta, se eu pudesse ler de novo sem saber nada, eu acho que eu ia ficar maluco. E pra quem viu o anime e pegar pra ler, eu acho que a narrativa da Akira Toriyama é tão boa que dá uma camada que não que o anime é fantástico também, mas dá uma camada diferente. E pra quem curte quadrinho também, eu acho fantástico. Dá um gostinho de quero mais. Dá, é muito bom. Me permitem falar só dois que eu lembrei, só de nome, nem preciso falar muito? Manda. Tá bom. Super-Homem Olho por Olho, que é ele contra a Elite. Aquela edição Boa. eu acho muito foda, que aqui saiu em Superman 8 da Panini. E X-Men Deus Ama, o Homem Mata. Essas duas, cara, eu queria ter de novo o impacto de ler pela primeira vez, porque o impacto foi grande. Da hora, cara. São duas histórias bem políticas, né? Na verdade, de super-herói, mas que trazem reflexões que não... Principalmente acho que o do Superman, né? Hoje em dia. Muita gente vai ler pela primeira vez porque é uma história que o James Gunn se baseou muito pro filme, né? É, Sim. verdade. Então com certeza vai ter muita gente lendo pela primeira vez. Eu lembro da gente vendo a animação na casa do Carlos. Essa do Superman, eu vou te falar que eu acho que eu vi tantas adaptações ou histórias que referenciam que eu não tenho certeza se eu li a original. É mesmo? É muito boa, cara. Eu não tenho certeza se eu li. Que tinham pulado, né? Aí a Panini publicou um pouco depois do tempo. E eu não li a mensal do Superman nessa época, então... Eu acho que ela tinha que ter saído ainda na época da Abril, né? Na verdade. É que a Panini publicou depois que ela foi eleita a melhor história de 2001, Do ano, né? Eu li o Liga da Justiça Elite antes de ler isso. Nossa, meu Deus. Perdeu muito do impacto por isso. Eu gosto. Nossa, acho horrível. Esse eu tenho o Mundo a me defender, que era pra ser uma trilogia, ficou só na primeira minissérie, porque ninguém comprou. Não, eu vou te falar que Liga da Justiça Elite eu lembro que eu achei legal, principalmente porque tem a Cassandra Cain. De resto, eu não lembro de achar tão Eu queria foda lembrar o codinome que ela usa na Elite, mas eu não lembro. Mas é isso, porra. Eu espero de verdade que os ouvintes tenham gostado desse programa, porque eu acho que é uma lista muito diversa. E a gente, sem Sim. querer, falou várias coisas que estão sendo relançadas agora. Tipo, Sim, o Grande Desastre Superman vai sair no DC Pocket. sim. O Magneto, que tá no Marvel Essenciais. O da Zoe Torogood também. A Dragon Ball tá sempre sendo republicado pela Panini. Isso eu quero que saia, porque eu quero pegar e o volume 1 tá esgotado há um tempão. Dragon Ball? Aham. Caramba. Vou te falar que acho que é um que vale até a gente tentar colocar os links no post. Vamos ver. Esse podcast vai demorar pra sair. Vai sair bastante depois da gente gravar. Então provavelmente vai ter muita coisa em catálogo que a gente nem sabia quando a gente fez esse programa. Então, porra, aproveitem, entre lá no nosso link da Amazon. Vai ter a lista disso aqui no podcast. Acho que vale esse trabalho. E comprem o que vocês tiverem mais curiosidade do que a gente falou, do que a gente vendeu aqui pra vocês. Que, cara, acho que a gente só falou de gibi bom. E coisa boa, clássico, foda... E até leitura leve e gostosa, que não é um grande clássico, mas que é uma história legal de ler, gostosa de ler. Então, pô, fica aí esse monte de dica bem diversa. Claro que a gente acaba puxando um pouco mais pro super-herói, até porque o podcast tem como base Batman, DC Acho e que foi tal. até balanceado. Tem bastante coisa pra muitos gostos. Acho Sim. que atende muitos gostos aí. Então, fechamos? Fechamos. Vamos para a leitura de e-mails e comentários. Bora para mais uma leitura de e-mails e comentários. Lembrando que se você quiser que a gente lê os comentários, basta comentar em qualquer post das nossas redes sociais, do nosso site, ou pode mandar um e-mail para mansãon@mansãon.com.br ou até pelo Spotify e também no nosso canal do YouTube. Então escreve aí que a gente vai ler o seu comentário e vamos começar lendo aqui os comentários do programa anterior de Batman Cacofonia, o programa 204 com Caio Oliveira. Primeiro aqui no Twitter, vamos começar com... Os nicks são os melhores, cara. Olha aqui, aspirador robô reverso e depressivo. Ele falou: eu nunca tive vontade de ler isso justamente por causa das piadas internas do MW. Olha aí a influência do MW aí com história ruim. Até imaginava que o podcast sobre essa HQ seria uma live dentro de um octógono com todos bêbados. Meu Deus do céu. E foi o episódio mais paz e amor de todos. Sem dúvida, graças ao Caio Oliveira. Cara, com certeza o Caio Oliveira, ele transmitiu muito amor a todos nós, né? Mas eu mesmo, cara, eu não gosto de cacofonia. Eu até conversei isso com o Carlos. Dessa vez, assim, eu continuo achando a história ruim, mas eu achei alguns momentos bem mais divertidos, né? Teve momentos que eu dei bastante risada. No começo tem umas partes que eu acho que é engraçado do onomatopeia.
Mas é isso, mas a história é ruim. Valeu aí, aspirador. Indo agora pro YouTube, o comentário do TD Luca, ele falou: vocês debatendo da onde que conheceram os Zeus, eu que conheci até uns vilões meio obscuros doidos do Batman, conheci ele só na série da Arlequina. KKKKKK. É, cara, ele aparece lá. Max Zeus está na série da Arlequina, veja aí que ela é muito legal. Bora agora pro portal mansãon.com.br. Vamos ver aqui comentário do Idris Elba Ramalho. Ele fala: fala pessoal, olha, esse tema me surpreendeu. Nunca tinha lido Cacofonia, mas sempre ouvi dizer que ela era uma das piores histórias do morcego. Li aqui para depois ouvir o programa. E sim, é uma HQ terrível, mas o podcast ficou muito divertido. Pô, valeu, cara. Apesar dela ser pavorosa em sua execução, confesso que vi na HQ ótimas ideias que poderiam ser bem desenvolvidas. A ideia de um familiar de uma vítima do Coringa pagar um assassino profissional para eliminar o palhaço é um plot bem interessante, assim como é uma boa sacada alguém transformar o veneno do Coringa em uma droga recreativa e deixar a cidade de Gotham ainda mais caótica. Pô, cara, é verdade. Por mais que ache o onomatopeia bem besta, curto a ideia de ter um serial killer de super-heróis e o Batman enfrentá-lo. Então, por mais que seja um quadrinho bem ruim, não consigo colocar ela entre as piores que já li do Batman, como Cavaleiro das Trevas 2. Ih, olha aí, pra provocar, e não eu. E concordo que o que deixa ela ainda pior é essa arte pavorosa, parece o Demi Scott depois de um derrame. Ó, não fui eu que falei, hein, foi o Idris Elba Ramalho. E foi muito bacana vocês terem chamado o Caio Oliveira, curto demais o trabalho do cara, espero que ele seja convidado mais vezes. Pô, cara, é o nosso intuito, vamos chamar bastante o Caio, ele demorou muito pra aceitar, a gente chama ele faz muito tempo, mas ele é um cara que ele é tímido, mas ele é muito gente boa, ele agora curtiu gravar podcast, ele entendeu como é, então será chamado muitas e muitas vezes. E pra fechar, também do portal, comentário do Cassiano Cordeiro Alves, ele falou: passando para registrar que o meu exemplar de Caio Oliveira Ônibus na minha estante está entre o Manual do Minotauro da Laerte e Batman Preto e Branco Ônibus. Pô, muito bom, sensacional, cara. Bom, essas foram as leituras de e-mail e comentários de hoje, brigadão, tamo junto, a gente se vê, até a próxima, bora pro Jabás. E vamos pro Jabás. Primeiramente, Leonardo Vicente, o Bud. Visita lá o falaanimal.com.br, que eu coloco notícias diariamente de quadrinhos e tudo que é nerdice. Siga nas redes sociais também, tá como Fala Animal, menos no Twitter, onde é Fala Animal site. E ouça o podcast do Fala Animal, que tem pelo menos um que a gente citou aqui. A gente tem programa lá, que é a Nova Fronteira, o Homem Animal do Morrison também. Temos alguns assuntos abordados, tem episódio próprio lá. E como o Roberto não tá aqui, deixa eu fazer o jabá da Hora Suave no YouTube também, que tem vídeos meu e do Roberto. Maravilhoso. E Thiago Brancatelli, recadinho para nossos ouvintes. Eu amo vocês. Um beijo muito forte. Manda um beijo especial pro amigo do André. Essa aí, entendedores entenderão. Quem viu a live do podcast 200, ou ouviu o podcast 200, vai entender isso. E André, quem quiser fazer aquele podcast no capricho e estiver precisando de um profissional para prestar assessoria e fazer tudo, como que faz? É só mandar um e-mail para panceira.audio@gmail.com. Me fala o que você quer do seu podcast, o que você deseja fazer. Você já tem um podcast, quer fazer um do zero, sobre o que for o tema, não interessa o que for, você vai ter um podcast maravilhoso, muito bem editado, roteirizado e acompanhando gravação para você tirar o máximo que puder do seu podcast, beleza? Mas agora vamos falar de coisas maravilhosas que é o Mansão N. O Mansão N é essa coisa que vocês estão ouvindo aqui, que você gosta bastante. E o Mansão N, ele é mais que um podcast, né não, Carlos? O Mansão N é muita coisa. Isso mesmo, cara. Além desse podcast, o Mansão N é um portal que você acessa lá no mansãon.com.br. Tem muita coisa legal lá pra você ver vídeo, tem um monte de informação sobre Batman, sobre DC. Como você viu no programa de hoje, sobre muita coisa diversa. Então entra lá no mansãon.com.br. E além disso, por lá tem também a nossa loja, que tá cheio de coisa legal, cheio de camisetas, cheio de canecas. Tem a nossa camiseta do Robin Vermelho, que no momento da gravação tá explodindo. Quem entrar vai ver como ela é, um R estilizado ali com a foice e o martelo. Tem a camiseta com os sobrenomes de todos os Robins. Entra lá que vale a pena demais, além das canequinhas.
E aí, além disso, vocês ajudam a gente, né? Pegando o merchandise do Mansão Wayne. Claro, aí vocês espalham a palavra mansãoneira e também do comunismo, que eu adoro e vai ficar, maravilhoso em todo mundo. Tem muita coisa legal e claro que, além deste portal lindo, você também pode encontrar no Mansão N em todas as redes sociais como Mansão NMW. Vai lá, digita Mansão NMW que você vai encontrar a gente. E no YouTube, vai lá youtube.com/Mansão N, que lá tem muito mais conteúdo, tem podcast, tem live, tem entrevistas, tem um monte de coisa por lá, coisa com canal parceiros, tipo A Hora Suave, e você vai se divertir porque conteúdo é o que não falta lá. E, como a gente falou durante o programa aqui, quando for comprar na Amazon, não deixe de usar o nosso link, porque se você vai lá no site, que nem o Carlos falou, tem um bannerzão, clica lá que já te direciona para a Amazon, diretamente do nosso link, para você comprar o que você quiser. Pode ser todos os gibis que nós falamos aqui, pode ser uma geladeira, pode ser, sei lá, até cueca, se você quiser, você consegue comprar lá e vai ajudar a gente sem pagar nada a mais por isso, beleza? Ajuda nós, tamo junto e é isso aí. Então é isso, muito obrigado a todos e até o próximo podcast. Falou! Programa editado por Pancera Áudio.